Fala galera! Você que é amante do jiu-jitsu, você que é o cara que é jiu-jiteiro brabo, você que é raiz, mas você também que é new school. Hoje nós temos aqui no nosso podcast não menos do que o grande e famoso, mas mais do que famoso, o jiu-jiteiro de verdade. Ele que foi old school, o old school, mas também fez a transição para o New School e é um multicampeão. E quando eu falo isso, não é brincadeira, não. Se fosse para puxar o currículo aqui, ó, a televisãozinha nossa aqui, ela não aguentaria o currículo do homem. O nome dele é Francis Maurer, mas ele é conhecido como Urso. Meu irmão, é meu amigo também. Fala, Maxon, tudo bem? Esse é brabo. Beleza. O podcast mais esperado por mim de todos os podcasts. Não que os outros não foram importantes, mas esse aqui, com o meu amigo Francis Maurer, o Urso, é o meu podcast, é o meu presente de podcast nessa nova temporada. Meu irmão, primeiro que quero te dizer, que dificuldade esse podcast, primeira coisa, mas vou falar para você que é uma honra, um privilégio, uma satisfação, uma alegria minha inenarrável. Eu tenho falado para todo mundo e deve ter ficado claro para a galera que o quanto você é importante e na minha trajetória, na minha vida profissional hoje em dia, e em tudo que eu conquistei com a minha empresa, com meus sócios, agora meu sócio, meu irmão Junão, e os meus funcionários, e o Pablitson, que está lá, que é o meu fechamento, faixa branca mais brabo aqui de Curitiba, o caçador de faixa preta, diz ele, de tão brabo que é, entendeu? Tem meio grau na faixa, meio grau na faixa, mas Ainda bem que ele tá lá, né? É brabo, ainda bem que ele tá daquele lado do aquário, tá no vidro ali só olhando pra gente, mas cara, tudo que a gente tem hoje, ela passou por um momento meu e teu, há muitos anos atrás, a gente já vai contar isso aqui no podcast, mas cara, obrigado. Muito obrigado por você estar aqui. Imagina. É uma honra para mim. Promessa é dívida, tô aqui. Ai, né? Isso é verdade. E vamos lá, né? Muita história, né, Urson? Para mim é uma honra estar aqui, né? A gente já teve uma conversa lá atrás e hoje, para mim é uma honra estar aqui participando. Sei que a agenda não bateu por muitos e muitos meses aí, mas eu falei, eu vou aí. Muito bom. Estamos aqui. E, cara, e sabe o que me deixou muito feliz? Foi você conseguir vir aqui e dar certo, né, de você vir, quando nós estamos com um novo modelo de podcast. Ah, é? Porque agora a gente está aqui em loco. E Sim. antes os meus podcasts eram feitos virtual, né? Uhum. E aí eu te convidei várias vezes, não dava. Pandemia. Pandemia, todo mundo meio que fechado e tal. E foram um total de 155 podcasts que a gente fez, lives, né, que a gente fez. Bastante. Na BJJ, com atletas do mundo inteiro. Sim. E tal. E a gente não conseguia fazer contigo. E aí agora você tá aqui com a gente. Então para mim tô muito feliz mesmo. Mas quando eu falo multicampeão, até para poder ajudar aí a galera, a rapaziada, a gente tá falando de mais ou menos quantos títulos? Fala só dos principais, porque eu acho que é muita coisa. Nós teríamos que falar de um tempo hegemônico, onde você foi campeão aí pela Federação Paranaense de Jiu-Jitsu Brasileiro. Há não sei quantos anos você foi o grande campeão estadual, mas também lutando todas as etapas, sim, competindo no absoluto, competindo na categoria. Fala um pouquinho pra gente aí dessa quantidade de títulos. A gente tá falando de mais ou menos o quê? Nesses anos de jiu-jitsu. Falar bem a verdade, não parei para contar ainda, né? Mas no estado aqui faz uns 10 anos já. Né? 10 anos que só dá estado, né? Fortalecendo o jiu-jitsu aqui da cidade. Né? Tem outros campeonatos também, tem já o brasileiro, medalhista brasileiro, campeão sul-brasileiro, a JP também já fui campeão várias vezes, vários Opens também, tanto em Curitiba quanto fora, São Paulo, Floripa, inclusive está tendo um campeonato de Floripa hoje. Né? Então a gente vai, não digo somando, a gente vai aprendendo. Né? Cada campeonato é uma história. Um cara há 10 anos atrás era um outro tipo de jiu-jitsu, hoje já é bem diferente. Bem diferente, sim. E eu acho que o principal é a gente manter essa longevidade. Boa. Né? Evitando lesão,
dentro da nossa realidade, Sim. né? Até porque a gente na categoria Master é uma outra situação, né? E como o Jiu-Jitsu hoje mudou demais daquele tempo para cá, a gente tem que se adaptando. Tem que se adaptando, entrando nos campeonatos, tendo uma outra visão, fazendo muitos amigos, né? Não são adversários, são amigos. E assim a gente vai até onde o corpo permitir, competindo. Mas tem bastante título. Bastante coisa, né, Anderson? Cara, mas ó, mais importante do que títulos, que eu sempre falo para as pessoas, a gente tem uma coisa que as pessoas às vezes não... Quando a gente é jovem, a gente não pensa nisso. Mas existe uma coisa que é mais importante que o título, que chama-se legado. Sim. O legado de alguém é maior do que a conquista. Às vezes a galera fala, mas você... Né? Eu, quando comecei o podcast, chamava a galera para falar comigo aqui, a galera falava assim, pô, mas você ganhou o quê? Você é campeão do quê? Como que eu vou falar com você? Da onde você veio e tal? Porque as pessoas querem o título, né? Exatamente. Porque o título, ele vai fazer com que você valide a sua posição dentro do esporte. Né? Então, quanto mais você ganha, mais importante você é. Mas você é menos importante do que o último que ganhou. Então você pode ganhar, mas se o outro ganhar, você já deixou de ser importante, você parou de ganhar e o outro passou a ser importante. Porque nós temos a memória curta. O Brasil, ele mata os seus ídolos e os seus heróis. Esse é a grande ideia. As pessoas esquecem tudo que você fez, porque não, ele não está mais vencendo. Agora quem está vencendo é o outro. Sim. E essa é uma coisa que a gente precisa tratar também dentro do jiu-jitsu. Agora, vamos iniciar do começo, porque para você se tornar um multicampeão, um professor, um faixa preta hoje temido no estado aí pela quantidade acho que também pela tua experiência de tatame, pela tua postura, tua posição, também pela tua categoria que você luta. E eu acho que tudo isso culmina numa ideia, né? Onde tudo isso começou? Porque o começo é o importante. Onde que começou essa conversa toda? Como é que o jiu-jitsu chega na tua vida? Como que a luta chega na tua vida? Mas quem é o Francis Maurer antes do Urso? Quem que é esse jovem que daí daqui a pouco se torna um multicampeão de jiu-jitsu, faixa preta, sinistro, representando uma das maiores bandeiras do jiu-jitsu mundial, que é a Checkmate, que foi campeã mundial ano passado, 2021, campeã do mundo por equipes da IBJJF. Fala um pouquinho desse jovem e quem é Francis Maurer, onde ele nasce, quem que interfere na vida dele, como que é e quem te leva para amarrar faixa branca na tua cintura. Como eu costumo falar até para meus alunos, principalmente os iniciantes, eu já fui faixa branca há muito tempo, mas eu já fui. Nem me lembro mais como que é. Às vezes o pessoal olha, cara, você já foi faixa branca? As pessoas não conseguem nem imaginar, né? Porque é natural, né? As pessoas, hoje elas, principalmente faixa branca, quando começa, ele não consegue ter essa visão, né? Que o faixa preta, um dia ele foi igual ele lá, começou não sabendo nada e aprendendo os fundamentos. Mas essa história começou lá em 1996 para 97, né? Tinha 18 anos por aí. No auge do jiu-jitsu. Na realidade, aquele tempo que começou aquele VHS, eu sou do tempo do VHS. O Royce Gracie esperava chegar na locadora, né? E falar, pô, cara, esse negócio é legal, né? Só que Curitiba tinha pouquíssimas academias e a gente nem sonhava em ter acesso, né? E VHS e tal, daí arranjei um trabalho bacana, né? E eu, cara, vou terminar esse negócio aí. Só que faltava grana, né? Eu falei, preciso pagar uma academia, preciso ter um trabalho, pagar uma academia. Falei, vou terminar esse negócio, né? Daí vai eu lá, paguei a academia, chego lá para fazer minha primeira aula, dou de cara com meu amigo de longa data já, né? Tava dando aula lá, faixa roxa. Daí, cara, beleza. O que você tá fazendo? Tô dando aula aqui. A gente era amigo, mas estava um pouco sem se falar há algum tempo. E vim treinar aí, você que tá dando aula, sou eu que tô dando aula. Eu falei, então vamos lá, né? Kimono era aquele kimono emprestado, aquela confusão, nem existia kimono, né, cara? Kimono, tem um kimono aqui emprestado, aqui tá meio rasgado, mas dá pra treinar. E comecei a treinar o fundamento básico, né? Não sabia nada, nunca tinha treinado nada. E daí, como eu era meio grandinho pra época, né? Então, comecei a treinar. Só que aquele tempo era meio diferente do que é hoje, né? Tinha jiu-jitsu, aí tinha o Muay Thai do lado, daí a gente pulava para o lado de Muay Thai,
Naquele tempo era Vale Tudo ainda, nem era MMA. Uhum. E a gente começou a treinar, né? Começou a treinar o básico, comecei a pegar gosto pela coisa, só que eu treinava junto, né? Era metade da aula era jiu-jitsu, metade da aula era porrada. E daí eu comecei a gostar também da pancadaria, né? Comecei a gostar e treinava um pouco dos dois. E assim fui tomando gosto. Daí tentava conciliar, trabalhava, era 6 horas por dia. Naquele tempo, então dava pra treinar bastante no meio da tarde, assim. Dava pra treinar bem, assim. E foi assim que começou o gosto, né? Só que eu fazia os dois. E um pouquinho de jiu-jitsu, depois falava, vamos ali pra Só taparia agora, só porradaria. tirava a parte de cima do kimono e continuava. Não existia bandagem, não existia nada. Era só na mão mesmo. Caraca. Era bem diferente do que é hoje. Bem diferente. E começou assim, o gosto e treinava todo dia, né? Porque tinha bastante tempo livre, treinava todo dia. Comecei a tomar gosto e assim foi, cara. Foi indo, foi desenvolvendo. Fazia metade da aula sempre. Metade jiu-jitsu, metade muay thai. Metade jiu-jitsu, metade muay thai. Ia ficando interessante os dois, né? E chegou um tempo assim que o negócio começou a ficar diferente, né? Porque daí eu já comecei a faixa branca, aquela coisa que tinha graus na época. 1 grau, 2 graus, 3 graus. E daí que foi o fato meio que determinante, assim, sabe? Porque era muita pancadaria. Aí como é que eu chegava a trabalhar? Com o olhão roxo, com as mãos machucadas. Não, e a cara acabada, né? Chegava assim, cansado, né? E aí que foi um fator bem determinante pra mim na época que, cara, tem que decidir. Não dá pra eu... Porque naquele tempo não tinha perspectiva de nada. Você não existia, tipo, vamos treinar que daqui 6 meses tem uma luta, um ano. Não existia isso. E eu falei, cara, eu vou parar um pouco dessa pancadaria e vou treinar jiu-jitsu. Vou dar uma focada aqui no jiu-jitsu. Exatamente. Jiu-jitsu é menos traumático, né? Eu consigo conciliar melhor, porque aquele tempo não tinha como eu... eu vou virar atleta. Não existia essa perspectiva. Sim. E eu optei por conciliar meu trabalho e o jiu-jitsu, eu conseguia conciliar perfeitamente, porque não é tão traumático, treinava bem. Não tem o punch ali, né? Que é, tomar um soco no olho. Às vezes é sem querer, né? Escapa... incha o olho, como é que vai trabalhar com o olho fechado? Sim. Não tem como, né? E nesse tempo aí, eu treinei acho que uns 2 anos, assim. Daí depois eu comecei a optar mais pro jiu-jitsu, assim, comecei a diminuir e daí comecei a tomar gosto. 2000, eu peguei a faixa azul, 99, 2000, aí eu fui, aquele tempo o mundial era no Rio ainda, no Tijuca, fui pro mundial de 2000, de faixa azul, experiência nova, tipo, novão, né? Pega o ônibus, vai, fica lá, faz o que tem que fazer. Daquele jeito. E assim foi tomando gosto pelo jiu-jitsu, né? Daí eu já diminui bastante a pancadaria, treinava muito pouco, assim, comecei a gostar do jiu-jitsu. Mas aquela coisa, piá novo, vou treinar jiu-jitsu. Né? E era novidade, eu gostava, né? Mesmo pesadão, tal, eu gostava, era bem bacana, bem bacana. E aí, nesse processo... Você começou a curtir e tal, mas nunca imaginou viver da luta. Não. Era o teu hobby, era praticante. Um praticante dedicado. Sim. Eu tava lá, ia pra taparia, ia pro soco, ia pra jiu-jitsu e tal. Você se identificou com o esporte. Sim. Mas em nenhum momento vou viver disso aqui, vou ficar... Era só praticante. Não, em 2000, 2001 nem tinha essa badalação que é hoje, né? Então a gente ia praticando, né? Aí o jiu-jitsu começou a crescer na cidade, começou a se fortalecer, começaram a abrir mais academias, mas nada comparado que é hoje. Sempre abre uma academia aqui, abre outra ali, e a gente praticando. 2000, 2001, 2002, eram outros tempos, mas era bacana, né? Todo mundo novo, com aquele apetite, né, para treinar, todo né? Mundo maluco. Não tinha tanta competição como tem hoje, então a gente treinava com kimono, treinava sem kimono. Era bem gostoso, assim, essa época, né? Porque a gente ia se identificando com a arte marcial, né? E nesse tempo também tinha a parte do Muay Thai, que já era forte aqui na cidade. Era muito forte, né? Então, daí se criou aquela rixa Jiu-Jitsu, Muay Thai, né? Mas nada... Eu nunca me envolvi nessa parte. Eu sempre comecei a focar mais no Jiu-Jitsu. É o que eu gosto de praticar, né? Treinava bastante, como eu disse, trabalhava e conseguia conciliar. Então era uma coisa que ficou legal pra mim, assim, eu conseguia treinar muito, mas nada de vou competir, faixa preta nem sonhava.
Nem sonhava. Não era uma coisa que você ambicionava, você só estava treinando porque gostava mesmo. Aquele tempo nem tinha esse negócio, não, vou tocar de faixa, grau, não existia muito essa pressão, assim. E quem que foram as tuas referências, além desses que você tinha que ir lá pegar o VHS, que nem eu também fiz isso, né? Mas quem foram as tuas referências de jiu-jitsu? Aqueles caras que você falava assim, meu irmão, eu vou... Isso, pessoas que estavam perto de você, que eram acessíveis. Você teve essa questão de ter ídolos, pessoas que que eram acessíveis, ou você sempre se referenciou nos grandes mestres, nos grandes nomes, como o próprio Royce Gracie e todo mundo? Como que era essa tua construção do teu jiu-jitsu? Que hoje em dia é muito fácil, você abre o Instagram, abre o YouTube, você tem os maiores nomes do jiu-jitsu mundial falando, aqui na ponta do dedo. Quero assistir todo dia o Roger Gracie, eu vou ver todo dia Roger Gracie, entendeu? Tipo, mas antes, nessa época, não tinha, na década de 90, não era palpável, smartphone, essas coisas, rede social que nem existia lá na década de 90, né? A gente mal e porcamente tinha o Orkut depois de um certo tempo. Então, como foi essa construção para você? Você pegar informação e trabalhar teu jiu-jitsu? Então, cara, quando eu comecei a treinar, né, eu não sabia muito o que era, né, como eu disse, treinava de tudo, né, treinava de tudo um pouco. E quando eu comecei, eu treinei com o cara que hoje é conhecido mundialmente, né. Quando eu cheguei lá para começar a minha primeira aula, eu chego lá, tem Anderson Silva, de faixa roxa, dando aula. Tava lá negrão, então, sentadinho, mas tava de roxa? Roxa. Magrinho ainda, né? Tava ali, levinho. Tava. Eu falei, não, vou treinar, né? E assim eu fui aprendendo muita coisa, né? Apanhava todo treino, isso era fato, né? Mas foi um cara que foi muito próximo, assim, né? Até essa parte que eu treinava Muay Thai com ele junto, né? E ele tava na mesma vibe, não tinha perspectiva de nada. E eu aprendi muita coisa, né? Ele que me mostrou o mundo da arte marcial. Sempre falo pra ele, a gente conversa até hoje. Né? E sempre sou muito grato que eu só tô na arte marcial porque eu aprendi com ele. Ele me iniciou. Mas nessa época você tava de azul? Não, eu tava ele roxa, eu branca. Ah, você era branca. Branca lisa. Era aquele branquinha, hein, Pablão? Isso. Aquele nosso branca, tá ligado? Aquele que não tem nem a pontinha preta pra ganhar grau. Mesmo. É aquela branquinha. Esse mesmo. Não sabia de nada, entendeu? Nada com coisa alguma. Então eu fui aprendendo desde o beabá, né? Peguei a faixa roxa com ele. Só que daí, como eu falei, essa parte do divisor de águas, de ou você continua nessa loucurada de Muay Thai, Jiu-Jitsu, vale tudo, ou você define o que você quer, né? E como eu te disse, desde aquela época ele foi explodir 6, 7 anos depois. Caraca. Então... Cara, é isso que eu falo pra todo mundo. Cara, parece uma coisa ridícula, porque tá no podcast, todo mundo fala, mas é verdade. A gente vê a pontinha do iceberg, né, cara? Porque toda a parte ele é gigantescamente maior para baixo. Tipo, ou seja, a escalada, ela é algo... O cume lá, a pontinha, o topo é isso aqui. Mas o que tem para baixo são anos de... Como você falou... Falta de perspectiva, falta de... Tempo não existia nada disso, você não tinha acesso a nada. Tinha todo tempo que tinha aqueles vale-tudo que o cara ia lutar lá em Paranaguá por R$100 quando pagava. Caraca. Né? Mato Grosso, sabe? Não existia essa badalação que é hoje. E daí eu ficar naquela, cara, preciso trabalhar, preciso sustentar a casa, ou vamos apostar, sabe Deus até quando, né? E daí nós conversamos, tal, falei que não ia conseguir manter esse ritmo de treino porque eu tinha que tocar a vida, né? E eu ia parar um pouco de treinar Muay Thai, né? O Jiu-Jitsu que ele me ensinou foi uma base bem importante, assim, né? E como eu era meio grandinho sempre na época, né? Então sempre sobrava pra mim a parte ruim da história, né?
Pô, precisamos de um cara fazer força. Urso, por favor. Vixe, muita força. Muita. Foi ele que me deu o apelido de urso. Não, o Anderson Silva, então, te dá o apelido de urso. Foi ele que me deu o apelido, porque era todo mundo assim, pequenininho na aula, e só tava eu lá, grande, naquele meio lá, e pegou, e ficou. E aquela época todo mundo dava apelido, né? Tinha até meus parceiros. Hoje em dia não hoje em mais. dia já tá hoje, meio estranho, né? Hoje tá meio não estranho. Dá. Qualquer coisa que você fala Deus hoje em dia é bullying, qualquer coisa é processo, tem que chamar o cara pelo nome e sobrenome hoje em dia. E olha lá, se você pronunciar errado, já vai dar ruim. Vai dar ruim. E foi assim que começou aí, foi bem bacana essa parte de base, de estrutura, a realidade era muito diferente do que é hoje. O jiu-jitsu anteriormente, no início, então quando você começa ali, a gente pode dizer que ele é um jiu-jitsu que vem do raiz mesmo. Sim. Aquele jiu-jitsu da década de 90. Nem usava muito kimono. Porque o kimono era aquele que usou, terminou, deixa na janela secando. Quando vier, pega de novo. E, que nem quando eu fui lutar o Mundial do Rio em 2001, lutei, filiei a Nova União na época, né, que não tinha tanta equipe. Aí fui 3 dias antes, cheguei lá, cara, tinha... Sem brincadeira, tinha umas 60 pessoas numa sala, assim. Caraca. Uma sala, assim, um pouco maior que essa aqui. Nossa. E horário de almoço, né? Falei, vamos treinar, né? Cara, começou... Aí tinha um bolo de faixa, assim, mais um monte de kimono na janela. Aí o pessoal chegava da praia, pega o kimono, vamos treinar. Começa a treinar. Pega o kimono, serviu, amarra a faixa e começa a treinar. E começa a se embolar, assim, surreal. Caralho. Eu lá em 2000, vendo aquela loucurada. É muito louco, assim, né? Então era uma outra realidade bem diferente do que é hoje, né? Bem diferente. Mas hoje, faz parte da formação. Sim, faz parte também de uma coisa importante que é a profissionalização. Sim. E também da construção de um caráter de esporte, né? Porque daí você também passa por... A desordem, ela não faz você crescer. Sim. Ela serve como referência para fazer diferente. E aí algumas pessoas viram que o jiu-jitsu tinha um potencial econômico também. Sim. Algum lucro, né? Sim, e aí a coisa começou a mudar. E você passa por essa fase de faixa branca ali, tem a oportunidade de estar ali, mas Anderson Silva não era o Anderson Silva. Ele era o Anderson, né? Vamos separar, então ele era só o Anderson ali. Não tinha perspectiva nenhuma, era bom já naquela época, mas... Eram oportunidades, eram raríssimas. E eram bom como muitos outros bons que não foram. Não passou pela peneira. Que tem aquela seleção natural, a peneira que a gente estava conversando em off aqui antes de começar. E aí, como você chegou ali, beleza, tinha antes de chegar lá e tal. E como que você se constrói? Em que momento você fala, cara, acho que eu quero isso para minha vida inteira? Ou você não teve isso, você só foi... sendo levado pelo esporte até o momento em que você falou, vou parar, não vou mais. Qual é o meu próximo objetivo? Você vivia por objetivos dentro do jiu-jitsu ou não? Foram acontecendo? Daí o que aconteceu? Em 99, 2000, daí a gente conversou tal, ele também estava, como todo mundo, na dificuldade na época, e daí eu mudei de bairro, né? Uhum. Mudei da academia, fui lá pro Boqueirão, e... Fui lá na academia no Hour, lá na Fitness Company, até que o Xarapinho comentou aqui, na academia, cheguei, ele estava dando aula lá. Eu já estava de faixa azul, cheguei, ele estava dando aula lá, era perto para mim de casa, conseguia conciliar com o trabalho, porque a vida era muito justa e corrida. Você tem que conciliar com o teu trabalho, não dá para você, não, meu trabalho ficou longe, não vou trabalhar mais, nunca existiu isso. Não existia essa possibilidade. Aí comecei a treinar lá e comecei a gostar, né? Daí era só jiu-jitsu. Comecei a gostar, daí ele que agilizou para o Mundial 2000, aí voltei, passou mais um tempo, 2001 peguei a faixa roxa, aí fui para o Mundial em 2001 também, né? Mas nunca tive, respondendo a tua pergunta, nunca tive isso, nossa, meu objetivo é ser campeão disso, daquilo, porque eu conciliava minha vida de trabalho com o jiu-jitsu, daí comecei a treinar só na parte da noite. Ou seja, vida de adulto. Exatamente. Ponto final. Porque a galera, todo mundo pensa que é o mundo de Bob, que é aquele negócio... Hoje só vê no Instagram a parte legal. Parte legal. Só que na época nem Instagram não tinha. Então aqui é a vida real. É a vida do homem adulto que tem família, tem conta, tem que pagar os troços, né? E aí não dá pra ficar o dia inteiro no tatame. Tem que conciliar, conciliar as coisas. E daí...
cara, praticando, não tinha tanta competição, a gente nem era tão motivado a participar das competições, porque era uma outra realidade, né? Não é hoje que tem várias federações tem hoje, que se você quiser, quero competir final de semana, tem o campeonato, você vai lá e compete. Todo final de semana, exatamente. Todo final de semana, aquele tempo não tinha, né? Competia pela Federação Paranaense lá atrás, de azul, de roxa, né? Daí veio a marrom, aí nessa fase que eu tava falando em off, se você já tinha parado, né? E você falou que não. E eu dei um tempo, assim. Eu acredito que toda pessoa praticante em algum momento tempo, vai dar um tempo por várias circunstâncias, tipo, não, vou dar um ar pra minha cabeça e tal. Uhum. E parei um tempo na marrom, assim, né? De treinar bem. Fui cuidar da vida. Deixei um pouco de jiu-jitsu em off, assim, mas foi mais forte, eu tive que voltar. Tive que voltar. E nisso aprendi muito com o André, desde a azul até a faixa preta com ele em 2006. Ah, então você ficou com o Ricardo Xaropinho, com o André Ricardo, da faixa azul preta. A preta. 2006, se eu não me engano, acho que foi o primeiro faixa preta dele. 2006. Caraca, que legal. Né? E daí virou a chave, né? Você fala, pô, a faixa preta, né? Tudo muda. Né? E aí que entra essa fase da tua pergunta de você começa a ver o mundo diferente do jiu-jitsu, né? E daí em 2006 já tem mais competições, você tá vindo já uma nova galera que começou a treinar, mas nunca cheguei assim a viver do jiu-jitsu. Hoje eu não vivo do jiu-jitsu, eu trabalho em outra coisa. Eu até vou te falar, tem perguntas lá no Instagram pra você, eu abri a caixinha de pergunta lá e a galera mandou pergunta lá, meu parceiro. Você tá achando o quê? Você tá achando que é assim, que você vai passar ileso no bagulho? Olha lá o tipo de pergunta. Não, os caras, eu vou falar, tudo que perguntarem aqui, eu vou perguntar. E vou já aproveitando que você tá aí falando disso. Mas, olha, segue lá. Aí você não... Hoje, se alguém perguntar, vão falar, ele não vive do jiu-jitsu. Não. Hoje você não vive do jiu-jitsu. Não vivo do jiu-jitsu. Então, já vou te fazer a primeira pergunta aqui, ó. Quem mandou... Bom, ó, tem várias perguntas aqui. Várias. Olha. Mas vou mandar aqui do Soldado Gerson. Soldado Gerson, meu aluno. Teu aluno, Soldado Gerson? Grande Gerson, um então, abraço aqui, pra ele. Abraço aqui, olha pra essa câmera aqui e manda um abraço aqui, ó. Abração, Gerson, bora treinar, que você tá faltando demais, hein, cara? Ih, tá faltando muito? É polícia, porra, né, Gerson? cara? Polícia. Gerson, um abraço pra você, pra corporação, mas, pô, vai treinar, meu parceiro. Treinar, senão vai ficar aí... Pegou a faixa marrom e... Pronto, já deu? Já. Cumpriu a missão dele. Diz ele que não, né? Não, entendi. Diz ele que não. Vai treinar, Gerson. Gerson, bora treinar, meu parceiro. Mas, ó, Gerson tem uma pergunta aqui, bicho ativo. Uma não, mais de uma. Mas vou fazer a primeira. Gerson, aquele abraço aqui da galera da BJJ Progress pra você. E a pergunta do Gerson, do Soldado Gerson, é a seguinte, ó. Pergunte se ele tem a pretensão de viver só do jiu-jitsu. Você acabou de... Então, estamos nesse tema, a gente vai discorrer mais, mas responde o Soldado Gerson, olhando para aquela câmera ali, ó, pode olhar ali no fundo do olho dele, pode falar. Gerson, você sabe que é complicado. Gerson tá comigo desde a faixa branca. Ele desde a faixa branca, né? Pegou a marrom agora no final do ano. É complicado, você sabe bem que é complicado e esse negócio da pandemia agora que a gente teve, deu um choque de realidade em muita gente, e muitos amigos meus que eu conheço, né, que tinha até uma academia bem estruturada, eles não conseguiram aguentar essa pandemia, né. Mas a princípio, respondendo objetivamente a pergunta, a princípio eu não tenho essa pretensão, justamente por isso, porque teria que ser uma coisa muito sólida, muito concreta para viver do jiu-jitsu 24 horas, e hoje, atualmente, eu não tenho essa condição, porque... Essa pandemia mostrou pra gente um outro lado aí da nossa realidade. Nunca imaginou. Imagina, a gente ficou, sei lá quanto tempo, a academia fechada. Você não podia... Você tinha horário pra ir no mercado. Era surreal, né? Imagina uma academia que não tem nada a ver com a história. E muita academia não aguentou, né, essa pressão aí. E agora, algumas que estão voltando devagarinho, né? Voltando para o ritmo de negócio novamente. Exatamente, né? Os alunos voltando, né? Aquele famoso medo acabando. Né? Então é bem complicado
Vou viver do jiu-jitsu e até que ponto você vai conseguir viver do jiu-jitsu. Né? Sempre tive, eu sou um cara muito pé no chão, assim, então eu sempre tive esse pensamento, assim, se for para fazer um negócio, tem que fazer um negócio concreto e sólido. Verdade. Porque meia sola... Não dá. Não dá. Então já vamos meter uma outra pergunta, então. Pablo vai me matar porque ele vai falar, pô, Marcos, tinha que fazer um quadro só de perguntas ali, mas aí agora já abri aqui. Depois ele briga comigo lá, não dá nada. O corro dele... brabo, hein? o corro dele, faixa branca diferenciado, tem que correr. Aí o grande soldado Gerson já emenda mais uma. Louco. Essa aqui você vai gostar de responder. Vai gostar de responder. Essa você vai gostar. Você que tá em casa agora, você que tá em casa nos assistindo, vai lá, bate o kimono do armário, tira a naftalina. Nossa. Daí depois você vai lá e pega aquela faixa tua que já tá desbotada, que você já não sabe mais se é azul, se é roxa, se é marrom. Só o fiapo. Só o fiapo, entendeu? E agora escuta a resposta do grande professor, mestre brabo de jiu-jitsu, o grande Ursão. Gerson, o soldado Gerson pergunta. Até deu certo aqui, ó. Gostei do quadro. Soldado Gerson pergunta, ó. Pergunta pra ele. Ixi, essa daqui... Lá vem. Essa é pesada. Lá vem. Quando o grande soldado Gerson vai pegar a faixa preta? Ué? Ele perguntando dele mesmo. Ele perguntou, ele mandou essa aqui pra você. Pedindo faixa? Essa pedrada Ao aí, vivo. ó. Ao vivo aqui, ó. Pegou a marrom ano passado, fez 2 treinos. 3 treinos. Hoje é junho. Não apareceu, mas na academia? Não, disse que só a corporação tá tomando conta dele. Mas veja se pelo menos paga a mensalidade, pô. 3 treinos até junho. Não vai, mas paga a mensalidade. Tem que voltar a treinar, já. Aí, ó, tá vendo? Volta a treinar, as coisas acontecem. Aí, ó. Um dia de cada vez. Aí, como eu falo para todos os meus alunos, depende mais deles do que de mim. Eu tô lá todo dia para dar aula. Olha lá. Quando o Gerson vai pegar Você a faixa viu? preta. Que pedindo isso, hein? faixa ao vivo. Pedidinho, rapaz. Deixa ele aparecer lá na Eu aula. vou falar pra você, hein? Esse daí tem que dar aquele treino personalizado pra ele. Soltinho. Soltinho, personalizado. Deixa ele aparecer lá. Põe ele no cantinho, mete 40 minutos de rola na mente dele. Eu duvido que ele vai pedir faixa mais uma vez aí. E ó, agora essa daqui vai quebrar a internet. Essa daqui é do Nutri Diogo. O Diogão. Ei, Diogão. Diogo Reis? Diogo Reis. Eita, esse Diogo Reis. tem que vir no meu podcast, Diogão. Venha. Caramba, mano. Venha, ele é celebridade. Celebridade, multicampeão, brabo demais, sinistro. Treinou, fez 2 treinos com o Diogo, já tá bem treinado. Ó, Diogão, vem aqui já fazer um coach aqui já, mano. Que isso? Diogão, venha. Brabo. Vai ver, já tá convocado. Já vou mandar uma mensagem pra ele. Falar, Diogo, você lá. Não, pô, tá louco? O cara é brabo demais. Mas ele mandou uma aqui pra ti. Pior que ele falou. Ele falou, e respondem. Aí agora... Você viu? Pablo, tem aquela trilha sonora da Love Song, sabe, Ouro Verde? Aquela da Ouro Verde. Tem que meter aquela Ouro Verde Love Song, assim, ó. Rapaz, ele mandou aqui, hein? É contigo. Ele falou assim, ó. Pergunta pra ele, pro urso. Não sou eu, hein? Não vá ficar bravo comigo depois. Quem é seu moreno black belt favorito? Ó, ele manda aqui, ó. E fala pra ele falar com um sorrisinho aí. Ai, Diogão, você armou essa, hein, cara? E ele fala aqui, ó. Quem é o seu moreno black belt favorito? E fala com um sorrisinho ainda. Ele mandou essa daqui. Entendeu? Pô, Diogão, essas horas você mandando essa, cara. Brincadeira. Não, pior que eu não posso nem falar pra ele, pô, próximo treino eu te pego. Cara, treino com ele é pancadaria o tempo todo. Ai. Mas ele é um cara sensacional, cara. O Diogão é um cara sensacional. Um cara, ele é mais novo que eu. Né? Ele é novão, né? Ele me bate porque ele é folgadão mesmo, mas é um cara sensacional, como a gente costuma conversar, porque quando eu vou lá na matriz dar uns treinos, sempre mando mensagem se ele vai treinar ou não, pra gente dar um treino junto. Ele é um cara extremamente sensacional. Só tem tamanho.
porque é um cara coração bom, sempre disposto a ajudar, né? Ajuda a rapaziada lá, porque ele é um excelente nutricionista. E o treino com ele é duríssimo, cara. Ele só faz aquele sorrisinho dele, que ele tá pedindo falar com um sorrisinho, né? Mas, cara, com ele não tem treino fácil com ele. Ele é um cara que eu sempre, quando eu vou treinar, ele me ajuda a crescer. Né? Porque às vezes a gente tem a mesma estrutura, mesmo tamanho e tal, então, só que dá um treino muito bacana, sabe? Porque não tem aquela coisa de... Vão criticar, né? Não tem tanta força no treino, mas é verdade. O pessoal vai achar, não, você e o Diogo não fazem força? Eu falei, não, pior que a gente não faz, cara. Mas comparado à força que vocês podem fazer Exatamente. e dispensar, vocês não fazem força. Mas eu sempre costumo falar, tanto com várias pessoas que eu consigo treinar, né? Você tem que se permitir. Sim. Quando você está treinando, entendeu? E a gente se permite treinar. Evoluir, aprender um com o outro, juntando as experiências de jiu-jitsu, né? Porque é muito louco, porque ele tem o jiu-jitsu, o jogo que ele faz, o jiu-jitsu, é bem diferente do meu. E daí a gente consegue treinar muito bem. Porque você acaba somando no Exatamente. dele e ele a gente se soma permite. também. A Isso é gente se muito bom, permite, cara. não Isso é muito aquela bom. coisa, pô, eu vou matar você e ele pensa, não, é uma coisa muito massa, assim, sabe? Tanto que a gente treina, pô, que nem eu falei brincando, 2 treinos com ele, tá treinado já. Porque você aprende muito, a vibe é boa. Uhum. E hoje conta muito isso, uma vibe boa no treino, cara. Até porque, assim, nós somos, né, Urso, nós somos energia, né, cara? Exatamente. E aí, se você tem uma energia ruim no tatame, você não trava, não tem o que fazer. E tem né? uma coisa bem importante que as pessoas, elas não conseguem se atentar a isso hoje. Por exemplo, eu vou treinar lá com um cara levinho, né? E mais novo. Então, ele é um bom treino pra mim. E eu sou um bom treino pra ele. Mas ele não é meu parâmetro, eu não sou parâmetro pra ele. Ah, ele me finalizou, eu finalizei ele, ou qualquer coisa assim. Uhum. Mas a gente é um bom treino, mas eu não posso ter ele como parâmetro. Mas eu posso treinar com ele. Boa. E muita gente não consegue separar isso. O magrinho eu tenho que espancar ele e acabou. E não é assim que funciona. Sim. Você tem que absorver o que ele pode trazer de bom pra você. Porque E conhecimento todo dia mesmo. Todo dia. Às vezes você cai numa posição... Cara, eu treinei... Fui lá visitar o Moicano lá em Itajaí. Né? Aí treinei com o Juliano Ninja, que foi do UFC e tal. E aí treinei com ele, pá, e aí, pô, ele falou, cara, pô, que posição foi aquela ali que eu caí ali? Pô, ele é preta já, tá, um cara experiente pra caramba. Sim. Lutou seletiva da DCC, o caramba, TUF, Brasil. Jiu-jitsu, né, cara? É infinito. Aí eu falei, cara, não, foi uma posição assim que eu coloquei. Ele falou, pô, cara, enjoado, pô, tive que me debater pra sair da posição ali, pô, e não adiantou fazer força, tentei botar pressão, você rodou, ele quase pegou minhas costas. Então, assim, ele ficou curioso porque da onde que eu ali, né, menos graduado do que ele, coloquei ele numa posição que fez Mas ele aí que tá o detalhe. Refletir, ele tá ligado? Ele se permitiu. Uhum. Porque a maioria não se permite. Se chega numa posição dessa... Vai querer machucar pra poder... Vai ser a qualquer custo, nem que seja... Quebrando. Como. É isso aí. E muitas pessoas não se permitem. E aí eu falei, e aí é isso que você falou. Daí eu peguei e falei, cara, pô, e foi um treinão. Sim. Um treinão legal para não sei o quê. Aí na hora de ir embora, veio, pô, a gente acabou virando amigo, agora a gente vai fazer negócio junto aí. Mas o que acontece? É isso que você falou de se permitir mesmo. Muito top, muito top, muito Exatamente. top. Mas respondida a pergunta, então, do Diogão, você é o moreno favorito dele, Black Belt aí. Semana que vem a gente conversa. Brincadeira, vai ter retorno aí. Aí vocês que se virem lá, entendeu? Aqui a gente só faz o nosso trabalho. Só. Mano, mas aí você chega, então, na faixa preta em 2006. Chega na faixa preta que todo mundo fala, até aí você me questionou hoje sobre a minha, né? Como eu me sinto com esse momento que pode chegar a qualquer momento. Eu realmente, como eu falei pra você, e é uma verdade, nas faixas coloridas eu nunca pensei na faixa preta. Eu sou muito meritocrata e eu trabalho por estágio. Então, minha mente ela funciona com objetivos muito claros. E a faixa preta era algo que eu sabia que viria... teria que treinar 8 anos, 6 anos, 10 anos. Então, nunca tive que ficar me preocupando. E sobre parar, que você também comentou, acho que parar nunca foi uma opção
devido ao modelo do meu início, como eu te expliquei, né? Sim. Muita gente chega no jiu-jitsu por acaso, outro porque o amigo levou, outro porque sempre gostou de artes marciais, outro porque não sei o quê. Mas quando você chega sem nada, sem perspectiva nenhuma, que era o meu caso, tava chegando no jiu-jitsu para ter o primeiro contato com depressão, e eu nunca mais tive crise depressiva. Desde que eu pisei no tatame, eu nunca mais, isso é um testemunho, eu fui salvo da depressão e de abandonar a minha vida, os meus sonhos, meus objetivos, por causa do jiu-jitsu. Se hoje eu tenho o que eu tenho, faço o que eu faço, estou onde eu estou, mas por causa do jiu-jitsu. Uma das missões do jiu-jitsu é isso, né? Porque cada um que aparece lá na academia, seja de qualquer um, ele vem com uma história. Lógico. Lá atrás. Sim. E hoje você tem que procurar entender o aluno que está chegando, você acolher ele. Porque cada um vem com um objetivo. Sim. Ali, dentro da sua 1 hora de aula, 1h30, é uma coisa. Saiu da porta para fora, o cara tem os problemas, tem os boletos, e você tem que saber entender que ali ele quer uma outra atmosfera. Ele quer ser energizado ali. Exatamente. É uma terapia. É uma terapia. Uma terapia. Por isso que tem muito praticante que ele está vindo para o jiu-jitsu, porque ele está exatamente na situação que você se encontrou lá atrás. É uma terapia. Ali ele sente-se bem, ele esquece todos os problemas, a mente fica mais suave, né? E assim ele, eu gostei daquele negócio, próxima aula eu vou. E próxima aula eu vou. E assim essa é uma das missões do jiu-jitsu, né? De trazer uma outra visão para as pessoas que só pensa em bobeira ou problema, né? E entra também o famoso se permitir. Sim. Faça uma aula. Vai lá, vai lá ver qual que é. Tem gente que gosta mais de pancadaria. Porque às vezes as pessoas chegam, como é que é o jiu-jitsu? Porque as pessoas às vezes elas vê o MMA na televisão, acham que é igual, né? Exatamente. Só que não tem soco, não tem chute. Então é muito particular, né? Que nem eu costumo falar para as pessoas, às vezes vão lá, ficam olhando a aula. Falei, cara, é muito mais fácil aqui dentro do que fora olhando. Exatamente. E esse que é o bacana, igual você falou, o jiu-jitsu te traz outra visão da vida, né? Sim, ele te potencializa numa coisa interessante, que melhora muita coisa, autoestima. Primeiro, você tem que resolver um problema no jiu-jitsu, é o ambiente mais hostil que existe, que se assemelha à vida. O jiu-jitsu ele é muito particularmente parecido com a vida. E eu te explico. Você caiu, levante rápido. Sim. Porque você tem que o problema não é cair. O problema é você cair no chão choramingando. Sim. Levanta logo e vai resolver teu problema, tá ligado? Jiu-jitsu. Cara, ser pressionado. A vida, tudo, a sociedade, a família, mulher, filho, marido, te pressiona, todo mundo espera alguma coisa de você. No jiu-jitsu não é diferente. Tem um cara, às vezes, de 130 quilos em cima de você, você tem que dar um jeito de resolver aquilo. E fobias. Traumas, fobias. Exatamente. Você tem que resolver. O cara pegou teu pescoço, tá te estrangulando. Não adianta você gritar, primeiro que não vai sair a voz. Você tem que resolver aquilo dali. Entendeu? O cara tá vindo pra te amassar, ele quer pegar teu braço, torcer teu pé. Você tem que resolver. É a mesma coisa no dia a dia na vida. É no trabalho do cara. O cara tá sendo pressionado pelo chefe e tal. Por que 99% das vezes que você vai ver uma pessoa que ela tá com síndrome do pânico, tá com questões emocionais, cara, tá ligado à pressão. Tá ligado a pessoa não saber trabalhar sob pressão. Hoje o maior índice de afastamento de empresas é porque o cara tá depressivo, é porque o cara tá com síndrome do pânico, é que o cara tá de burnout. Na pandemia agora, o tal do home office, né? Muitas pessoas perderam a noção da realidade. Isso. E se criou um outro mundo onde se não convive com pessoas, só com máquinas. Exatamente. E essa parte que entra o esporte, independente se é o jiu-jitsu, qualquer esporte. Bicicleta, muita gente começou a pedalar. Correr na rua. É o esporte. Não é só jiu-jitsu. Mas é o esporte. Essa personalidade do jiu-jitsu é muito legal, né? Sim. Apesar de que eu falei, faz alguma coisa, vai jogar um vôlei, vai jogar um beach fazer tênis, alguma coisa. Faz alguma coisa, se movimente. Ficar escravo de uma máquina, você fica a cabeça... E muitas pessoas ficaram sozinhas. Sim. Né? E aí você fica sozinho. O medo e a doença, muita coisa. Mas se Deus quiser, a pandemia ela não vai voltar mais, apesar de
tem voltado alguns tem focos, mas frente. temos que ir para frente, tem que evoluir. Não dá para parar. Se ficar parado, a gente água parada, ela da dengue, a gente também é a mesma coisa. Não. Ursão, e aí você então nunca teve a pretensão de viver só do jiu-jitsu, porque nunca também te apareceu uma oportunidade de você falar, não, agora eu posso colocar meu burrinho aqui estacionado embaixo dessa árvore aqui e vou viver. Não te aconteceu. Não. Hoje em dia a gente sabe, você também sabe muito bem, por exemplo, você conversa com o Anderson. O Anderson se tornou para nós o maior símbolo para mim, né, principalmente, um dos maiores símbolos da resistência negra, porque o Negrão foi lá e se tornou o top do top do top, referência mundial. E para mim, que sou negro, curitibano, e o Anderson é de São Paulo, mas ele basicamente tem sua raiz aqui em Curitiba, mas ele se considera muito também curitibano e aí da nossa região. Para nós foi um orgulho. Como brasileiro, então, explodiu o coração de ver a bandeira do Brasil sendo levantada no lugar mais alto sempre, e o braço dele levantado durante 10 anos, hegemônico ali no UFC, tá fazendo do UFC o que ele é. Muito passa por essa personalidade do Anderson, que fez com que todo mundo se apaixonasse. Você, em algum momento, você se vê também, né, na hora de fazer suas escolhas, você pensa em, vou me profissionalizar, vou ser um atleta profissional e tal, ou isso não aconteceu porque o jiu-jitsu, na sua opinião, não era profissional? Cara, porque o MMA te daria isso. Sim. O MMA, mas você vai pra lá, ele... O problema era o que a galera chama hoje de apostar no futuro. Isso. Né? Hoje, os jovens têm muito mais condições de apostarem no futuro. Só que esse futuro, vamos dizer que ele dá uma encurtadinha no tempo. Entendi. Né? Então dá para você apostar ainda. Naquele tempo não tinha, era muito alta a aposta. Isso entendeu? Entendi. Agora entendi. Porque que nem no caso dele, que hoje eu sei o que ele era antes e o que ele é hoje. Então eu sei o que ele passou lá atrás. Demorou muito tempo, tanto que ele mesmo declara que ele quis parar de tudo porque nunca chegava a vez dele. Não chegava, né, cara? E chegou aos 45 do segundo tempo. Caramba. Então eu não me arrependo nada de escolhas, desse tipo de escolha, né? Como eu disse, eu vim acompanhando esse processo de jiu-jitsu e a parte boa que eu consegui conciliar com o meu trabalho, entendeu? Então, que é muito importante. Me deixava o jiu-jitsu prazeroso, eu não vejo a hora de chegar ao jiu-jitsu. Né? Mas essa parte de atleta, assim, até apareceram algumas oportunidades, mas como eu te disse, a aposta era muito alta. Entendi. Né? Para você largar, não vou trabalhar mais, vou me dedicar a isso aqui. Tinha muita coisa em jogo, né? Era o futuro, né? Você tem dois caminhos, né? Tanto que muita gente agora, depois que se consolidou, tá apostando e abre sua academia lá e vive do jiu-jitsu, né? E dou parabéns para quem consegue viver de jiu-jitsu, porque eu sei que não é fácil, não é uma vida muito fácil, né? Esse negócio de jiu-jitsu, aula todo dia, e de manhã, 6 horas da manhã aula, a última aula 10 da noite, né? Então é uma aposta muito alta, né? E existe muita gente bem sucedida aí no jiu-jitsu, vivendo jiu-jitsu muito bem, assim. E méritos deles, do trabalho deles, assim. Mas pra mim, devido a... sempre tive essa... Não digo pressão, mas essa obrigação, né? Que só era eu e minha mãe, né? Então eu não podia apostar muito. Eu não podia deixar minha mãe viver pelo seguro, né? Pelo seguro. Né? Porque a vida vai mostrando o caminho pra gente. E a gente... ou vai pra cá, ou vai pra cá. Né? Eu sempre fui um cara muito seguro, assim, né? Pode ser até que seja, entre aspas, um defeito de não ser mais arrojado, apostar mais. Mas eu sempre preferi mais essa segurança, justamente pensando no que poderia acontecer lá na frente, né? E como eu conseguia conciliar o jiu-jitsu com o trabalho, então isso me dava uma segurança um pouco maior, assim. Né? Mesmo pegando a faixa preta, né? Fala, vai viver da aula... As coisas foram acontecendo. Né? Não, entra aluno ali, você vai auxiliar a dar aula, passa a posição, e as coisas vão acontecendo assim, naturalmente, no sentido de dar aula, né? Daí conseguia conciliar também. E não foi uma coisa assim, não, eu vou largar tudo, vou viver só dando aula de jiu-jitsu, justamente porque
tinha que se dedicar em tempo 25 horas por dia. Eu não dispunha desse tempo de 25 horas por dia. Né? Eu conseguia dar aula à noite, e um aluno, 2 alunos, e assim a gente foi fazendo a turma e foi fazendo uma outra parte, o Urso dando aula, né? E começando a conciliar as competições. Tanto que eu comecei a voltar a competir depois, e demorei um tempo para voltar a competir depois da faixa preta e tal. Porque naquela fase cômoda, né? Pô, pegou a faixa preta agora, daí você dá aquela relaxada, depois vai voltando aquele ímpeto. E eu costumo falar que eu participo de competição mais de master do que de adulto, quando eu era mais novo. Mudou muito, né? Hoje tem um monte de competição, né? Mas essa parte da segurança, de, pô, eu vou abrir uma academia, assim, né? Se aparecesse, que nem você comentou, essa oportunidade segura, eu acredito que sim, mas tinha que ser uma coisa muito concreta. Né? Não podia assim... Não pode ser uma aposta. Exatamente. Não, vamos abrir, daí a gente entra ali de sócio, vamos ver como é que vai ser. Não é assim que funciona, vamos ver. Tem que ser um negócio concreto, vai funcionar assim, assim, assim. Minha parte é essa, tua parte é essa, então vamos. Mas fora isso de, vamos ver depois, não funciona. Até porque você já teve muitas experiências. Sim, e de promessas, a gente perdeu um monte de talento por aí. Nossa, né? Muita gente. Então, assim, a gente perdeu... Fica calejado, né? Exato. Você fica mais esperto, já fica mais seletivo também no que ouve. Não tem café de graça. Não existe. Nem almoço, nem janta. Nada. Tudo tem o preço, né? E às vezes o preço é alto demais. Exatamente. Se você não está disposto a pagar, vai dar ruim. Né? Vai dar ruim. Eu lembro que... acho que a primeira vez eu vi você lutando num campeonato, eu acho. Não lembro exatamente quando eu te vi pela primeira vez. Mas eu acho que eu vi você pela primeira vez e, coincidentemente, eu estava lutando no campeonato. E aí, o meu irmão foi ver, o Júnior. E aí ele falou assim, pô, eu conheço aquele cara. Daí ele te cumprimentou, inclusive, e tal. Eu falei, sério? Não, é o Urso, não sei o que e tal, conheço ele já e tal. E aí, a gente teve esse primeiro contato. E aí eu lembro que no dia que eu fui pegar a faixa marrom, eu tava de roxa ali, meus alunos, minha família e tal, e eu ia pegar marrom, tava ansioso e tal, né? E aí nessa, eu te chamei num canto ali, no tatame ali, e falei assim, pô, professor, né, deixa eu te perguntar uma coisa, tal, tô com essa ideia aqui, né, que é a ideia da BJJ, que é a ideia das transmissões, que é a ideia de tudo que a gente faz hoje. Engraçado falar, né? Era uma ideia de tudo que a gente faz hoje. 2018, 19? Cara, um pouco antes. Não. Era eu entrei nessa imagem em 2018. Então foi 18. Foi janeiro de 2018. Então foi dezembro, né? Acho que foi dezembro. 18 ou 19. Ou foi julho de 18, não, acho ou foi dezembro de 18. Eu acho que foi dezembro, alguma coisa de dezembro. Então foi dezembro de 18. Isso, assim, 18. Perto naquele ginásio Tarumã. Foi em dezembro de 18, exatamente isso. Porque eu lembro que foi na graduação do fim do ano que eu peguei a faixa marrom, então foi isso. E eu lembro que eu tava com tudo ali meio que organizado na minha mente e tal, já vinha pensando há 6 anos em mexer com o que eu tô fazendo hoje. E aí eu falei contigo. Falei assim, pô, tô com essa ideia aqui. Aí você mandou pra mim as pedradas, né? E eu acho muito legal, porque eu sou assim com a galera. Sim. Você me fala um negócio, eu vou falar real. Pode ser que não era o que você queria ouvir. Pode ser que você não goste. Pode ser que você não goste. E naquele momento, cara, a tua fala foi muito contundente, assim. Falou, cara, vai ser muito difícil. Vai ser complicado você conseguir fazer. O que você quer fazer vai ter jogo de ego, a galera não vai querer falar com você. A primeira coisa que a galera vai perguntar é de que equipe que você é. E aconteceu, né? Então eu ia falar com a galera da Gracie e a galera falou, mas que equipe você é? Sou Checkmate. Pá, pô, daí já começava o corpo mole da moçada. E você falou, mas se você bater, se você acredita, se você é capaz de fazer esse negócio acontecer. Sim. Hoje, cara, eu tenho a minha grata satisfação de ter, assim, talvez 1 ou 2 não, mas eu tenho hoje portas abertas em todas as equipes de jiu-jitsu. É impressionante, porque eu tenho, vou ter aqui nesse podcast, além do Diogão, que já está aí combinado, mas
Cara, vou ter aqui galeto, tive Sim, mas é vina, assim, tive... Mas o trabalho depende do jiu-jitsu, independente da bandeira. Exatamente, independente da bandeira. Mas as bandeiras ainda querem se sobressair Sim, ao jiu-jitsu. Sim. E aí eu tive gente que falou pra mim no começo do podcast, não, mas quem é você? Que títulos você já ganhou pra eu falar com você? Sendo hoje, cara, eu, já gravei com a galera da Aliança, com a galera do mundo inteiro, gente da China, Japão, Estados Unidos, Europa, cara, portas abertas. Mas é o jiu-jitsu, né, na realidade. Teu foco é o jiu-jitsu. É o jiu-jitsu. É contar histórias, é potencializar as pessoas, porque muitas vezes, cara, a importância que as pessoas têm dentro do esporte fica escondido. Porque você... A gente às vezes faz diferença na vida das pessoas e nem sabe o que está acontecendo. Sabe. E poderia fazer na vida de muitas outras. Exatamente. O fato é na vida de muita gente. Aquela palavra que você me deu, poderia naquele momento ter me desencorajado. Sim. Porque eu era um moleque de faixa roxa, tentando ali fazer alguma coisa, olhando algumas oportunidades. E hoje eu tenho no meu currículo, graças a Deus, o meu trabalho é um trabalho reconhecido, né? Não meu, da minha equipe toda, mas é um trabalho... Mas aí poderia ser melhor? Poderia. Só que a galera não sabe o preço que a gente tem que pagar aqui atrás. Exatamente. É o que eu falo da aposta alta, entendeu? Mano. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Porque você chega e fala, eu vou... Cara, eu não vou apostar mais porque eu não consigo. Exato. E às vezes você tá apostando sozinho, cara. Exatamente. Entendeu? Eu durante muito tempo, eu cheguei e pedi para as pessoas a oportunidade de mostrar meu trabalho. E mesmo assim elas diziam não. Sim. E agora que o meu trabalho tem um custo e elas não podem pagar, porque não é o meu trabalho que é caro, é elas que não podem pagar. Sim. Entendeu? Você valorizou, né? Porque faz sentido. Claro, é um entendeu? trabalho como qualquer outro. E agora as pessoas querem de graça uma coisa que hoje eu não faço mais. Não faço mais para ninguém. Entendeu? Se não vai ter o meu, não quero mais. Por quê? Porque justamente o meu trabalho social eu já faço. Uhum. Então, hoje em dia, eu não quero mais pessoas que não sonham de verdade. Porque a galera, hoje em dia, tem um hábito de fazer um monte de coisa aleatória. No final, elas querem que alguém resolva o problema delas. E eu não resolvo o problema das pessoas. Eu tô aqui pelo jiu-jitsu. Né? Eu não posso ficar olhando para trás também, vendo as coisas difíceis que eu passei. Lamentando, né? De jeito nenhum, mas agradecer as pessoas que fizeram parte do processo sempre, né? E você falou isso para mim. E também, claro, né, cara, aquela questão de você ter aquele olhar de acreditação. Então, para mim, foi muito bacana que eu pude reproduzir na vida de outras pessoas. E aí, até acho que eu comentei isso com você em algum momento, mas ver o pessoal da BJJ Pix, né? Um abraço pra galera da BJJ Pix. Trabalho espetacular, lindo, maravilhoso. O trabalho da BJJ Pix é sensacional. Inclusive tá no meu perfil lá, porque os caras são bons. E, cara... Não existia esse tipo de trabalho no jiu-jitsu. E os caras vieram com uma proposta maravilhosa. Até mesmo os fotógrafos de campeonato que existem hoje. Grande Fabrício. Fabricião, meu parceiro, tá aí. Boa demais. Tem que vir aqui, Fabrício. Vou trazer você para falar um pouco sobre esse mundo aí. Esse é um mundo bem, bem importante que só agregou pro jiu-jitsu, né? Que as pessoas podem mostrar o trabalho delas. É muito louco, né? Porque era foto, hoje já tem vídeo já. E antes não tinha nada. Antes não tinha nada. Antes era foto revelada. Retrato. 24 poses. Né? E então, isso tudo agrega. O jiu-jitsu é isso hoje. Né? Numa boa foto, né? Um bom vídeo. Essa galera faz o trabalho. Então, isso tudo é jiu-jitsu. E eles filmam e tiram foto independente da bandeira. Que ela tá mostrando hoje jiu-jitsu, né? Sim. Cara, tanto é que foi legal porque o pessoal da BJJ Pix, eu vi eles no começo. Eles começaram, daí depois eles vieram falar comigo, pô, Max, obrigado, porque lá você nos acolheu, né? Eu falei, quando? Mas você acabou sendo uma referência. Pois é. Eu falei, sem saber, entendeu? Eu tava lá em São Paulo, se eu não me engano, no Araçariguama, foi bem no meio da pandemia, no meio da pandemia, eles com a câmerazinha ali e tal, eu falei, não, mano, vem aqui, olha aqui, ó, isso aqui é a ilha de transmissão, as câmeras que a gente trabalha aqui, a gente faz isso, faz aquilo, pô, aí troquei uma ideia, dei umas dicas, falei, pô, tu é faixa preta, brabo, olhe pro esporte como você gostaria de ser visto lutando ali. Ele faz uns vídeos bem cara, mesmo.
top. Qualidade demais. Demais. Cara, muito Então, massa. e ele tem essa sensibilidade por causa que o jiu-jitsu deu pra ele. E quantos profissionais a gente não matou pelo caminho? Quantas pessoas boas? Mas eu quero te fazer uma pergunta que vai ao encontro disso. O que pra você foi mais impactante na mudança do jiu-jitsu que você praticava, o jiu-jitsu da taparia, e agora o jiu-jitsu que a gente vê agora, no sentido competitivo e oportunidade de negócio? Desde que teve essa modernização, eu tenho um conceito assim, tem um lado o ônus e o bônus do jiu-jitsu. O bônus é que hoje o jiu-jitsu é conhecido por qualquer lugar do planeta. Você falou que treina jiu-jitsu, você consegue treinar, você não precisa falar uma letra do idioma que for, você consegue treinar. A parte ruim, que é essa, vamos dizer assim, essa picaretagem que tem aí, né, que a gente sabe que rola aí. Uhum. Né? Então isso é um fator bem determinante. Mas a parte boa é que tem muito mais praticante de jiu-jitsu. Porque hoje essa parte de exposição, Instagram, rede social, foto, site, muita gente que de repente ficava com aquele pré-conceito de não vou treinar jiu-jitsu, hoje ela consegue vir treinar. Coisa que antes não tinha essa divulgação, né? Você não sabia aonde tinha uma academia de jiu-jitsu, se você ia apanhar, se você não ia. O faixa branca ia fazer um treino e não voltava. Uhum. Hoje tem escolas que tem só faixa branca. A aula é só para faixa branca e não entra mais ninguém, justamente focando no praticante. Boa. Né? E eu acho que isso que o jiu-jitsu precisa cada vez mais. Uma evolução mais controlada, né? Para que você não perca o praticante. O que ele entre, faça a aula e ele retorne. Isso. Boa. Antigamente não existia isso, né? Era todo mundo junto. Era tipo selva, sobrevivência. Só os fortes sobrevivem, né? E hoje já não tem isso. Hoje é o praticante, né? Nem falo das mulheres, porque isso já é uma coisa que, ainda bem que é uma coisa natural, né? Mulher treinar jiu-jitsu, competir em alto nível com o jiu-jitsu, né? Então eu acho que essa parte do antes pro depois é hoje o praticante, ele consegue achar uma academia de jiu-jitsu, se ele gosta daquele professor X ou Y, ou da metodologia ou da escola, mas ele está praticando jiu-jitsu. E hoje esse acesso é muito mais fácil, né? Do cara, pô, eu treino na mesma equipe vou falar da minha equipe do Bochecha lá. Eu quero treinar na mesma equipe que ele. Então ele vai lá, acha uma filial, vai lá e treina. Boa. Né? Então isso ajudou muito a trazer o jiu-jitsu para essa galera que não, pro leigo, ele começar a praticar. E deu uma seleção natural. Começou a praticar, gostou, vai graduando e vai mais um que entra no meio. Boa. Né? Então esse fato de jiu-jitsu ser exposto no mundo todo ajuda muito. A gente que dá aula, a gente que está direto em campeonato, você vê gente nova, tem que renovar. Tem o Kids também que está entrando muito forte. Nossa, aí, pesadão, né? Então tem que dar sequência, não adianta. Você não pode... Chegou lá e você não tem que vir renovando. E essa renovação só acontece porque hoje é amplamente divulgado. Boa. Né? Muita gente que nem eu falei, você fez a diferença para DJ Pix, eu posso fazer diferença na vida de muitas pessoas que me veem no campeonato, nunca trocou uma ideia comigo. Mas o cara tá treinando. De repente, não consigo treinar porque a tua academia é muito longe. Mas treina naquele cara lá, independente da bandeira que for. Mas vai treinar jiu-jitsu. Aconteceu com a gente, né? Sim. Meu aluno lá trabalha lá perto da tua academia. Aí a gente conversando e tal, meu parceiro de treino e tal. Eu falei, cara, vai lá pro Urso, cara. Vai pra lá, porque lá eu tenho certeza que você vai ter um belo do jiu-jitsu. Ele é grande, né? É bem grandão. Gigante. Eu falei, cara, vai pra lá tem um treino bom, tem o professor Urso, vou falar com ele, vou dar uma dica. Ele é bem né, cara? Falei, vai pra lá, mano. Então, assim, porque essa vaidade, eu acho que eu não tenho essa vaidade. Eu acho que se a pessoa pode ter, claro, se a pessoa vai ter a mesma coisa que ela tem comigo, não adianta nada. Você não vai jamais indicar pra alguém que não vai dar o suporte que ele mereça. Né? Daí também não faz sentido. Eu vou indicar pro meu amigo, pra quem é referência pra mim. Essa é a vantagem de você estar numa equipe que é mundialmente conhecida. Exatamente. Entendeu? Porque você tem esse suporte. Você não fica, não consigo te atender. Então eu vou pro vizinho. Não, a gente consegue atender. Indica para uma outra academia, da mesma bandeira, um cara que vai conseguir passar um jiu-jitsu de qualidade para ele, e ele
Isso acontece direto, alunos meus que mudam de região na cidade. Tem que indicar, tem Exatamente. que orientar. Acho que também tem muito isso do professor, né, cara? O professor tem que ter a maturidade, Urso. Porque Tem. eu vejo que tem professor que o cara... Ah, se foi ali, Já porque corta. foi visitar o cara e não, tá louco. Já corta. Esses dias, lá no meu projeto social, esse tempo atrás foi o Rangel da Atos. Sim. Lá da Atos Santa Felicidade, foi lá treinar, pô. Chegou lá, treinou lá, treina comigo, conheço o cara, vem cá, vamos, treinamos e tal. Aí, esse tempo atrás, agora, semana passada, eu recebi teu ex-aluno, se eu não me engano. O Douglas? O Douglas. Ele treinou comigo. Porra, foi lá, passou lá, pô, tal, treinou comigo, tal. Então, ele pá. é um cara que ele Pô, treinava comigo, não conseguia atender ele devido ao trabalho Aham. dele. Então, tem vários professores filiados, então ele vai se adequar ao horário dele. É Eu não lógico. posso falar, pô, não consigo te atender, o horário da minha aula não bate com o teu trabalho. Como é que eu vou fazer? Mas tem professor que o cara vira inimigo sim, do cara, é. entendeu? O cara vira justamente por esse motivo. Agora tem uma pergunta para você. A diferença entre jiu-jitsu que a gente tem visto, jiu-jitsu de alto rendimento, é legal você que tem esse olhar mais clínico, jiu-jitsu de alto rendimento, do jiu-jitsu amador, do praticante. Fala pra gente. Na sua opinião. O alto rendimento hoje ele está em outro patamar, Uhum. né? Hoje, devido a tudo isso que a gente falou, exposição, marcas, gente injetando dinheiro, está em outro nível. Você consegue me fala 3 caras que você considera alto rendimento, que estão nesse nível do outro patamar. 3 caras aí que vem atualmente que tá rolando aí. Cara, essa meninada nova aí, 18, 20 anos aí, Que tá pedindo passagem. O Mundial, você tá falando? Mundial, o último Mundial agora, o Tainan, aquele, né, desde né? desde a faixa colorida desse tamaninho pequenininho, não tem como, o cara foi forjado, né? entendeu? Não tem como dar errado, só se acontecer um uma meteoro tragédia, cair, né? O Mica Galvão também, forjado. Então, só por esses dois você já vê que a receita do bolo é essa. Boa. Forjado desde a faixa pequenininha, não tem como dar errado. O cara respira aquilo. Todo dia. Só que aí é diferente de nós jovens lá de trás, que não teve todo esse suporte carregando. Acaba que o jiu-jitsu para esses caras ele é natural. Exatamente. Ele não é um jiu-jitsu, não é um jiu-jitsu aprendido. Não. Que nem eu sou um jiu-jitsu aprendido. É batalha, um dia dá pra treinar, outro dia não dá. Tem que trabalhar. Não, eles já vêm numa outra, é outro patamar. Então não tem como dar errado essa receita do bolo. E aí você olha, por exemplo, a mistura, né, que é maravilhosa. Agora no Mundial a gente viu. Nós vimos Mica Galvão ganhando do Leandro Lô no BJJ Stars. Sim. Né? Um menino batendo um multicampeão. Sim. E aí a gente vê o Lô sendo o oitavo título mundial dele, né? Mostrando que ainda tá no game. Sim. Vendo já Mica Galvão. Tá trocando, né? Você tá vendo a troca da geração. A troca da geração. Isso é importante para essa galera que tá vindo agora. E para manter o jiu-jitsu brasileiro lá no topo. Mas tem que correr atrás, porque os gringos estão treinando. Tá vindo, os caras estão vindo. Agora, daqui a pouco vai ter o ADCC, né? Que é o luta agarrada, sem kimono. E o gringo domina. Por quê? Porque o ADCC, até para quem não sabe, né? Às vezes o cara tá vendo o nosso podcast pela primeira vez. O ADCC, ele é a Copa do Mundo do Grappling. Sim. Já é de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. 2 ou 3 anos. 2 em 2. E agora a pandemia deu uma bagunçada, mas é 2 em 2 ainda. Então, daí já é uma outra coisa, mas é a visibilidade também mundial. O cara que passou ali, ele. Não adianta... a galera pode falar o que for, mas o ADCC ele tem essa característica. Inclusive eu entrevistei, bati um papo com o grande Cláudio Calazans. Sim. Veterano ADCC. Sim. Campeão absoluto do ADCC. Sim. Cara. Ele é muito bom. Bom pra caramba. E ele perdeu pro Baiense a vaga lá, e o Baiense havia perdido pra ele. Esse negócio de vaga nem tinha antes, essas seletivas.
Então, isso tudo só agrega. Muito porque bom. a seletiva de Camboriú lá tinha, Cara, nem sei quantas pessoas tinha. E era uma vaga. Uma vaga. Era uma peneira, Uma tipo, vaga muito por peneira, categoria. Por categoria. Entendeu? E o tanto de gente que tinha brigando pela mesma vaga. Não, tipo, eu... categoria com 100 e poucos, assim. O Mica Galvão, eu cheguei lá porque a gente cobriu a BJ Sim, Prox, vocês cobriram, né? cobriu a seletiva do DCC Balneário Camboriú. Cara, o Mica Galvão, eu vi ele entrando pra lutar às 9 da manhã. É surreal. E era 8 da noite ele tava fazendo a final. É surreal. Cara, você fala... Caramba, mano, como que é isso? Entendeu? Tipo, o cara começou a lutar 9 e pouco da manhã e o cara tá... É 8 da noite e o cara tá lutando ainda no mesmo dia. E a galera... Surreal. É surreal. E é força, Não, na realidade, é uma peneira muito peneira. Muito Só peneira. sobra... Imagina, lá tava Sérvio Túlio, Não, tinha Mica muita gente. Galvão, tinha o Diogo Reis, tinha... Cara, Eu acho que os melhores Eu acho ali. que além disso, é o que muita gente que não consegue ver é o que tem por fora disso. Não é, porque na TV, você só vê o cara lutando. Isso. 6 minutos, isso. 5, Aham, 10, isso 8, mesmo. dependendo da cor da faixa. O grande lance que se faz, lógico, tem que lutar, tem que dar o sangue, mas é fora. É na hora que você tá na arquibancada, é a hora que nem, pô, o cara 12 horas, tem que comer, é banheiro, descansar. Cara, se o cara passou por isso, o lutar lá é o que o cara sabe fazer, acaba sendo, teoricamente, mais... Exato, né? mais prazeroso, porque o fora, os bastidores Pesa mais. de qualquer campeonato. Não, qualquer Você que cobre campeonato, você vê que a parte de fora é surreal. Porque na TV é fácil, você no sofá de casa, né? Aqui o Muda a área controlezinho, aqui, muda a área aqui. reclama ali. Pô, a câmera. Aí tá fácil. Uhum. Agora o cara é lá fora. Aí chama o cara, espera, sabe? É esses bastidores aí. Então isso que entre o que tá em outro patamar, ele já tem uma estrutura melhor, mas não é fácil. É difícil igual. É igual, é. E o intermediário, que é o amador, né? Que é o que a gente faz. É. Trabalha durante a semana, final de semana tem campeonato, pega, vai, bate e volta, ou vai lá e fica, que é o que a grande maioria faz. E tem o praticante que ele vai lá, é só a terapia dele diária, que não quer lutar, não quer nada, não almeja muita coisa, só quer praticar como uma terapia, né? E qual dos três para você hoje em dia é a fonte de renda? É o business, é o grosso do business das academias. É o praticante, é o amador ou o pro? É do praticante pro amador. Né? É o praticante, porque tem que ter essa renovação. O cara tem que vir, começar o jiu-jitsu, comprar o kimoninho, fazer o processo. Todo o ABC, é um ciclo, todo o ABC. Vai, explica para ele como é que funciona, né? Todo o ABC, né? E daí ele passa pro intermediário, né? Porque não dá para você obrigar o cara, você vai ter que competir. Hoje em dia não é mais assim. Você quer competir, quer. Não quer, ok, vai ter treino igual. Né? E eu acho que esse que é a engrenagem, tem que funcionar, tem que ter essa renovação. Como a gente comentou agora há pouco, tem o Kids, né? Sim. E tem Kids que competem, tem Kids que não competem, né? Que é aquele contraturno escolar, aquela coisa toda, que é a renovação. Não adianta, tem que se renovando o ciclo. Se você, alguma parte, você interromper esse ciclo, lá na frente você entre aspas, paga o preço. O que você viu de evolução, né, visto que a molecada, a criança, o adolescente, o faixa branca, o colorida, e o praticante e o amador são os que bancam hoje em dia a estrutura das academias. Como você viu essa evolução das academias ao passar dos anos, com relação à questão de metodologia, de estrutura, de condições que podem levar ao sucesso ou insucesso daquele praticante? Você falou sobre os golpistas, a galera, né? os malandros que vão ali e tentam se beneficiar do esporte para cometer seus ilícitos, cometer seus crimes, e até mesmo o cara que ele já se acha bom o suficiente para poder criar sua própria academia, entendeu?
Como você vê a importância, né, essa evolução e a evolução das equipes? Se elas estão amparando adequadamente seus franqueados, se elas conseguem dar o suporte, dar uma metodologia, fazer uma entrega suficiente para esse desenvolvimento econômico das academias, desses novos faixas pretas, marrons, dessa galera que vem trabalhando. Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que as equipes, as maiores, né, elas tiveram que mudar, não digo se obrigar, mas elas tiveram que abrir o olho e falar, cara, aquele método antigo, tira ele e coloca outro, porque tem que focar no praticante. Tem que trazer o pessoal para conhecer do jiu-jitsu, né, para ele se tornar um competidor ou não, né? E as maiores academias, elas tiveram que mudar um pouco a metodologia justamente para isso, porque tem que ver o negócio como uma... não pode esquecer da filosofia, mas tem que ser como uma empresa. Certo, é uma empresa, né? Porque tem a mensalidade, tem as contas para pagar a academia, como qualquer... Não existe, o trabalho X é uma coisa e a academia é outra. É trabalho igual. O professor está dando aula lá, tem o custo de toda a estrutura para manter, né, funcionário. E as academias tiveram que se adequar a isso. Trazer o praticante, mostrar para ele que o jiu-jitsu, ele tem várias ferramentas que podem mudar a vida do praticante. Tem que ser um ambiente prazeroso para o cara ver. Seguro. Exatamente. Né? As academias tiveram que mudar esse tipo de visão. Né? Pô, veio treinar jiu-jitsu, é aquele ambiente gostoso, familiar, tanto que hoje tem academias que têm até aulas em família, para trazer a família para treinar junto com as crianças. Tem aulas que é só para mulher, que às vezes a mulher não quer treinar porque tem muito homem no horário. Tem só o faixa branca para vir treinar. Então, isso não existia antigamente. Era tudo um bolo só. E hoje já existe. Tem o contraturno, que é só as crianças treinando. Né? E essa modernização que está trazendo muito mais. A gente pode ver muita gente começa a praticar jiu-jitsu por causa do ambiente. Um ambiente gostoso. Um ambiente que ela não vai sair da casa dela para se sentir mal no ambiente. Verdade. Ninguém vai pagar uma mensalidade. Não vai. Eu vou treinar lá para o cara me escovar a aula inteira. Não existe isso daí mais. É perder dinheiro. Até porque essa não é a ideia do jiu-jitsu, né? Não é a ideia. Mas aí essa galera que não tem o conhecimento faz. Né? O cara mete uma faixa na cintura, coloca lá, abre uma porta e... Sai falando que ele bate em Deus de todo mundo, e quem acredita na historinha dele, acredita e fica naquele mundinho, naquela bolha. Né? É isso aí. E hoje não, hoje academias sérias, independente de bandeira, ela tem uma metodologia para trazer o cara, explicar para ele o que é o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu pode transformar a vida dele. Sim. Independente se o cara... O legal do jiu-jitsu é isso, se o cara ele não tem dinheiro, e se o cara é milionário, ele treina jiu-jitsu igual. É verdade. Não tem como você ter essa distinção se você colocar os dois de kimono e eu perguntar para você qual desses caras aqui que é milionário e qual desse aqui que não tem um centavo furado. Os dois estão treinando igual jiu-jitsu. Verdade. Eles conseguem treinar igual. Eu acho que isso é uma coisa muito top, porque Sim. Quando você olha para essa questão de igualdade, né? Exatamente. Igualdade de gênero Sim, também, porque quando tudo. A mulher coloca o kimono, ela é atleta, a criança é atleta. Exatamente. E eu acho que isso é uma parte muito bacana, porque você não é um ambiente onde você não consegue distinguir a pessoa pela classe social. Exatamente. Ele nivela geral. Sim, você traz, o cara ele se sente bem, e é ali que ele vai treinar, e é ali que ele quer treinar, ele quer se sentir bem. Ele vai numa academia para ninguém hoje vai treinar numa academia, se deslocar para ir num ambiente onde não fica bem. E o praticante, essa galera que está vindo nova, ela fica... São nessas... Como que eu posso dizer? Nesse clima. Se o clima não estiver legal, ela pode ser o melhor professor que for, se ele é multicampeão, se não bater o clima, ela não fica. Verdade. Né? E muita gente se desloca a cidade inteira para treinar com determinado professor. Verdade. Né? E eu acho que isso que é o bacana, que a gente teve que se modernizar nesse aspecto. Né? Que você não pode, você tem que tratar ele mais, acolher ele pro teu treino.
pra tua academia. E eu acho que isso é muito válido o que você está falando, porque, que nem você falou, tem gente que o cara anda quilômetros para poder... segue o professor. Pra seguir o professor. O aluno não erra da academia, ele é do professor. É verdade. Porque você que faz ele. Às vezes ele tá indo lá porque ele gosta do teu jeito, ele gosta de você, ele gosta de... Cara, é muito particular. E se você for perguntar, por que você tá indo com esse professor X? Cara, porque eu gosto de treinar com ele. Minha adaptação é muito melhor. Então. Né? E por isso que muita gente fica assim, quando perde o professor vai embora, ou para de dar aula, muita gente fica perdida até se encontrar com alguém que bate, né? Fala, pô, a aula desse cara é o que eu quero. Boa. Né? Eu acho que isso que é o segredo, cara. O cara tem que estar treinando com você porque ele quer treinar. Porque não tem como você fazer média no jiu-jitsu. Não tem. Não tem como você fazer média. Não tem como você criar um personagem. Não, vou treinar. Chega uma hora que esse personagem você não consegue manter, vai espirrar. Exatamente. Mano, outra coisa, e não menos importante, é assim, como você vê hoje, né? Como que o Francis Maurer, o Urso hoje, vê as questões das competições. Cara, a gente tem todo tipo de competição hoje, né? Sim. Competições de lutas casadas, eu acredito que sempre existiu uma coisinha ou outra, mas o BJJ Stars deu um passo agora pra lua, né, velho? Os caras... Não só eles, né? Tem outros eventos que estão BJJ Bet, agora aqui tem o Big Deal Big também. Deal ali em São Paulo. Que é tudo perto da gente, tudo pertinho. Né? E, cara, além disso, os prêmios que estão dando agora... na década de 90, eu acho que você nunca ouviu falar em nada parecido. Nem existia. Prêmios de 100 mil na noite, 40 mil na noite. Isso era utopia, você, há uns anos atrás, achar que você ia ganhar 1.000, 3.000, 10.000. Até começando 2.000 e alguma coisa, aí que estavam começando a pagar algum dinheiro. Um negocinho, assim, né? Hoje tem o pessoal da JP lá, que também paga em dólar. Né? Então isso dá uma valorizada. Tanto que muitos atletas aí agora eles selecionam que eles vão lutar, né? Porque não tem por que ele lutar sem ter um retorno. Exatamente. Antigamente você lutava porque não tinha opção, porque né? Não tinha opção. Tinha que lutar porque só tinha aquilo lá. Exatamente. Agora o cara fala, não, eu não vou lutar aqui, vou investir, sei lá, 200 pila para lutar aqui, sendo que eu vou lutar ali em Santa Catarina e vou ganhar em dinheiro 400, 800. O cara paga a bolsa, né? Então eu acho que isso é um outro patamar que a gente está mudando, né? Eu acho que é um futuro bem próximo, evento de luta casada. Se tornar porque hoje hoje tem em São Paulo, Santa Catarina, daqui a pouco tem aqui, tem outros menores, né? Só que não tem tanta divulgação, que nem você comentou no BJJ Stars, mas existem já outros eventos. Já. Até fora do país também tem vários eventos. Sim. E é o que a galera tá conseguindo se manter aí, tá apostando mais no jiu-jitsu, sobreviver do jiu-jitsu, vamos dizer assim, né? Verdade. E tá certo, cara, porque tem que dar essa virada na chave que tá virando. Né? Isso aí. A CBJJ também já paga a faixa preta dinheiro, né? O adulto. Então tá virando essa chave aí. Né? E o de luta casada tá vindo com força total. E é bacana porque fortalece o nosso esporte. Sim. Fortalece quem sonhava em ser remunerado, fazendo o que gosta. Cara, treinando jiu-jitsu. Muita gente que pavimentou o caminho do jiu-jitsu não viu, né? Não viu esse momento, que até imaginou que ele nunca aconteceria. Sim. E hoje em dia ele acontece e está à disposição para todo mundo também, né, Urso? Hoje tem oportunidades fora do Brasil para você ser professor, tem várias coisas acontecendo aí, tanto academias como também a parte de hoje a gente vê as equipes de competição, a Dream Art hoje é uma referência nisso, é uma equipe de competição, não é uma academia que você vai lá e se inscreve para poder treinar, né? Então isso é muito importante. Mano, vamos pro Perrengue Gil! Agora. E o Perrengue Gil, esse é um quadro importantíssimo. Importantíssimo. E ele tem duas facetas. Primeiro, é o seguinte. Nós queremos saber de você o teu momento do esporte. Aquele momento maravilhoso, aquele momento emblemático, significativo, aquele que você fala assim, ó, esse aqui foi o meu momento dentro do esporte. Fala pra gente e depois a gente quer que você já vai pensando aí, nós queremos aquele perrengaço, mas daquele
pesado. Fala pra mim o teu momento de esporte e depois o teu perrengue. Cara, um momento bacana mesmo, cara, foi quando eu... foi no Campeonato Brasileiro, cara, 2018, que é o campeonato mais difícil que tem no planeta, né? E pra pegar um pódio naquele campeonato é tenso. E esse foi um momento bem bacana, cara, porque aquele dia tava bem... Na realidade, a preparação começou muito antes, né? Aham. Questão de ajuste de peso, de lutar numa categoria certa, porque eu sei que é um campeonato de outro patamar, né? E aquele campeonato foi bem legal, cara. Foi bem legal porque pra gente conseguir chegar num pódio dele não é coisa muito fácil. E você não é duas lutas, é muita luta, né, cara? E foi um campeonato diferente, assim, justamente porque eu lutei numa categoria abaixo da que eu luto. E a gente vinha já num processo de ajuste, né? Uhum. De peso. E sabe aquele dia que dá tudo certo, assim. Aquele dia podia ter sido campeão, né? Mas o destino não quis assim. Mas só de ter chego lá, passado várias lutas e chego no pódio, já foi bem bacana, assim. Porque teve toda uma história por trás de ajuste de peso, de treinamento, de viagem. E foi esse momento bem bacana, assim. Eu considero, assim, que teve toda uma história por trás, assim, não só a luta, porque teve todo um caminho para chegar lá, né? E agora perrengue, velho. Nossa, tem... Solta o perrengue. Cara, perrengue, velho. Perrengue aconteceu, cara, nem... Deixa eu ver pra onde que foi, que já foi tanta viagem, cara. Eu acho que era um paranaense, cara, que a gente foi de carona, todo mundo lá pra Londrina. Nós pegamos meus alunos e fomos, cara. E daí, beleza, fomos. Começou a chover. Limpador para vezes não funciona. Até ele vai saber quem que é a pessoa. Rafael, a gente foi com ele lá, meu aluno. Limpador para vezes não funciona. E fomos para Londrina, sem limpador. Meu Deus. E vai, só gambiarra o carro, a gás ainda, loucurado. Fomos, beleza, chegamos lá já chamando na hora, porque atrasou, vai se trocar sem aquecimento, vai e luta. Fica o dia inteiro lutando. Bem coisa de jiu-jiteiro mesmo. Meu Deus do céu. Beleza, vamos lá, lutou, deu certo pra todo mundo aquele dia, todo mundo ganhou e tal. Vamos embora, de Londrina até Curitiba, domingão à noite. Nossa. Fomos. Não, vai o carro, vai, tá, beleza. Então tá bom, vamos chegar vivo, vamos. Beleza. Aí, deu noite, né, interior... Me entra na reserva a gasolina. Rapaz do céu. Meu cara. Deus do céu, velho. E o próximo posto, Cadê? Cadê? Chega, o posto tá fechado. E agora, o que nós vamos fazer? Não, o carro vai. Eu falei, vai. Você vai empurrar, eu não vou empurrar. Cara, nós ficamos, acho que, andando na reserva, sem brincadeira, acho que uns mais de 50 quilômetros. Mas tipo Caramba, assim, ó, como meu. pra voltar do interior, é só descida. Então só Vai, banguela, só banguela. Só banguela, E véio. vai embora. Vai embora. E posto. Onde é que é o próximo? Passou no pedágio. Onde é que é o próximo posto? Mais uns 20 quilômetros. Meu Deus, o carro não vai chegar. E só banguela. Sei que, cara... E a pressão, né? Você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? Que é isso que eu Sei tô que paramos fazendo? o carro do outro lado da rodovia, que acabou a gasolina mesmo, mas parou assim, tipo, 500 metros do posto. Assim, o posto era voltando, né? Aí atravessar a BR de noite, aquela escuridão. Cara, sei que aquele dia acho que chegamos umas 2 horas da manhã em casa, velho. Caramba, velho. Loucurada, cara, loucurada. O carro só na banguela descendo. Histórias de jiu-jitsu. Não, mas, só cara, aí. todo mundo passou por esse perrengue, de tem, história. passou. Viagem, ônibus que perde, carona que não dá certo, vai de qualquer... Porque para campeonato é assim, né? Não tem vida fácil. Por isso que eu falo, assim, que é muito fácil na telinha ali, né? Sim. O fora, até você chegar lá, que é o complicado. E isso é uma coisa muito... Isso falta ainda. Muito louco, assim, essa estrutura que tem que ser melhor pensado. A BJJ tem pensado nisso. Não é fácil fazer. A galera, né, não é um desabafo, mas é um fato, né? As pessoas acabam... mesmo que você... É difícil fazer as coisas. Bem... As pessoas acham que é fácil. Por que vocês não colocam mais uma câmera? Sabe quanto custa uma câmera?
Será que você que está pedindo mais uma câmera teria dinheiro hoje disponível para comprar uma câmera dessa? O próprio campeonato que tem aqui na nossa cidade, você sai da tua casa, chega lá, tem as áreas montadas, sim, todo mundo bonitinho, te chama, você vai, luta, pega tuas coisas e vai embora. É o que você precisa saber. Agora o resto, quem acordou 4 da manhã, não, tem galera que ficou no outro dia montando, ali. Isso. Né? Então, eu acho que isso que é o que falta, o pessoal ter uma consciência. Ah, não é só porque tá pagando. Não, mas cara, é uma engrenagem. Sim. Não tem como fazer de graça um campeonato do nível que a gente tem hoje aqui na nossa cidade. Não tem. Você pega o carro, vai de ônibus, vai de Uber, você tá em um campeonato melhor organizado que tem no sul aqui. E a galera não valoriza justamente por quê? Porque não conhece o processo. E aí as pessoas falam a mesma coisa, falam, o Urso venceu tanto assim, venceu. Mas, mano... Mas já perdi também tantas vezes. Por que o Urso não venceu mais? Aí, eu não venci mais por quê? Porque naquele momento, às vezes, não estou dizendo que é o caso, mas às vezes naquele momento ele tinha que escolher, ou ele pagava uma conta, ou ele fazia inscrição. É isso aí, mas a realidade não é só minha, é de muita gente. Da maioria, né? Às vezes que nem tem meus amigos, assim, parou de lutar, cara, minha vida mudou de um jeito que não tem como. Porque pra gente lutar, pegar em final de semana, como a gente não vive disso, é um hobby. Segunda-feira começa tudo de novo. E é um custo. Exatamente. Que não é tão simples de você equalizar. Sim. Né? Você tem que selecionar e você tem que ter pé no chão. Exatamente. Mas, cara, eu acho que isso faz parte de um processo de amadurecimento da maioria da galera. Você tem que entender. Você tem que entender. Beleza? Vamos aqui agora rapidinho mandar aquele abraço para os nossos patrocinadores, Pablitson. Temos aqui a BJJ Progress, nosso patrocinador master do podcast. Mas temos a Filtre, use Filtre no Instagram, né? Vai lá no Instagram, use Filtre e o Rock Bar. A Use Filtre é uma marca de bonés, de vestuário, para você que gosta de andar bem vestido, que gosta de estar na beca, que gosta de estar no estilo, que gosta de botar aquela pressão na galera quando você chega nos teus rolês. Essa é a marca Use Filtre, que é uma das marcas aí do nosso querido Pablitson. O Pablo é o fundador, o founder da Use Filtre, e ele está aqui hoje, é um patrocinador nosso aí do nosso podcast. Assim também como a U Rock Bar. O U Rock Bar é o melhor bar de rock and roll, esporte, motocicleta e que você tem lá uma bebida e uma comida incrível. Lá eles servem um churrasco americano de smoking, que é o melhor que tem na cidade. Tem as melhores costeletas de porco no barbecue. E vou falar, rapaz. E vou falar para você que tem os melhores drinks, os melhores barmans estão lá e você tem que Barguil, aliás, e você tem que estar lá para poder curtir. Então, se não fez ainda, mete aquela reserva lá no U Rock Bar, vai lá, @urockbar, você vai lá com certeza comer, beber, se divertir, assistir o jiu-jitsu, assistir MMA, basquete, NFL, NBA, tudo que tiver de melhor de esporte, passa lá nas telas incríveis do Rock Bar. Um abraço pro meu amigo Ivan e também, claro, te convido, se você quiser conhecer, já manda uma mensagenzinha lá no direct, já marca, agenda lá a tua mesa, reserva uma mesa e vai se divertir com os teus amigos. E claro, galera, a gente tem o carinho de todos vocês que são importantes demais para nós, né? A BJJ Progress precisa que você ative as notificações lá no sininho, dá um toque no sininho, se inscreva no canal do YouTube, vá no Instagram, já dá a tua curtida no nosso Instagram, já siga a gente nas redes sociais, curta, compartilha, comente e critique também e sugira para que a gente traga as pessoas aqui, ó. Grande professor, meu amigo e campeão Francis Maurer, o Urso, já indicou Diogão Reis. A gente vai chamar ele para vir aqui. E claro, se você tem uma sugestão de um campeão ou de uma campeã, traz aqui que vai ser sucesso pra gente. Manda pra gente aí que a gente vai entrevistar. Meu querido, hora do jabá feita. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Como estão os teus planos? Se alguém quiser ir treinar com você, conhecer um pouco mais da tua história, fazer aquela resenha no tatame e tal. Onde é que a galera te encontra? Olha aqui nessa câmera e fala. E diz pra galera onde é que eles te encontram, o endereço, o Instagram e patrocinadores. Patrocinadores. É verdade.
Fala, então galera, dou aula segunda, quarta e quinta, Academia Fábrica do Corpo, na Marechal Floriano, 7725. É uma academia completa, tem todas as atividades, não só jiu-jitsu, tem musculação, tem muay thai, pilates, spinning, uma academia bem completa, a mais completa da região ali no Boqueirão. Bem na Marechal, na principal, em frente ao Colégio de Acesso, aparece lá, faz uma aula experimental com a gente, treina lá uma semana para você conhecer o nosso trabalho, trocar uma ideia com a gente, nem que não precise treinar, só vai trocar uma ideia com a gente lá, aparece lá você, praticante, não praticante, aparece lá, né? E também tem a galera que apoia, né, cara, que é o fundamental. Muita gente aí que acredita no nosso trabalho, que apoia nosso esporte, direta ou indiretamente, e fazem parte de todas essas conquistas. Como eu sempre escrevo lá para eles, que não ganhei sozinho. A vitória é nossa, né? Agradecer primeiro a academia onde eu dou aula, a Fábrica do Corpo, que é o Aurélio lá, dou aula há mais de 10 anos lá na mesma academia. O espaço lá é fundamental para a nossa evolução, não só minha, como dos meus alunos. Agradecer meus professores, o Sebastião e a Letícia, que me acolheram na Checkmate há uns 3 anos atrás, né? Eu costumo falar para meus alunos que tive 3 professores na vida só. Eu tive o Anderson, tive o Xaropinho e agora tenho o Sebastião, né? Então, sempre fui assim, de manter uma frequência, assim, manter uma linha, assim, não ficar pula aqui, pula ali. Agradecer também o pessoal lá da Medicina Vida Físio, que quando a gente tá meio ruim, a carcaça, a gente vai lá falar com o Caetano lá, que ele alinha qualquer um tem algum tipo de dor, inclusive vai ver teu joelho lá, cara. Boa, O Caetano, ele faz um trabalho bem bacana lá. Vou dar um pulinho lá sim. Vai lá com ele, cara. Vai lá com ele, fala que a gente indicou você, vai ser bem atendido. Show. Caetano é excelente profissional, atende vários atletas e alunos da Checkmate também. Tem o pessoal da Hardcore Set ali do Hour, que é a parte de suplementação, que já está comigo há anos. Bastante tempo que eles estão com você, né? Bastante tempo. Fica ali no Hour também. Precisou de suplemento, lá é o lugar. Entrega, dá desconto, qualquer negócio. Se falar que treina comigo, que é meu amigo, vai ter desconto na hora. Entrega também, frete grátis, não tem problema nenhum. Tem a BJJ Progress também, que é uma parceiraça de muito e muito tempo, né? Sempre apoiando, sempre, de todas as maneiras, como eu disse, de todas as maneiras está sempre junto, apoiando e incentivando o esporte, não só aqui na cidade, como no mundo todo, já que vocês estão, todo mundo acessa vocês em qualquer lugar, isso é bacana. Tem os caras que cuidam de mim na parte de nutrição, que é o Madison e a Bia, também são os melhores do ramo aí. O Madison já há mais de 30 anos aí cuidando de uma galera, e eu sempre falo para ele que é uma honra participar também desse time. O Madison, qualquer um pode ir lá, qualquer pessoa, não precisa ser atleta, não precisa ser qualquer um, ele atende, passa o treino, a Bia faz a dieta, ela tira esses traumas de dieta, comer pouco, você come bem e atinge teu objetivo. Não precisa, eu quero emagrecer, eu quero competir, não. Qual que é o teu objetivo? Eu quero isso. Senta lá com eles, com o Madison, com a Bia, Madison Nutrition Center, eles resolvem o teu problema. Seja você leigo ou não, ou qualquer tipo de pessoa pode ir lá. Eles ajudam bastante mesmo. E tem agora também a Clínica Síria, que é o Dr. Mohamed, que tem inclusive com a gente lá. Então ele também agora, a gente está fazendo um trabalho junto, bem bacana, ele também está dando um apoio aí, né? Sempre bom a gente tá fazendo uns exames aí, o check-up, né? Bem importante para qualquer atleta. E uma clínica excelente, excepcional o atendimento dele. E é um cara 10, um cara não só como pessoa, mas como profissional, é um cara que não tem nem o que falar dele, de tão bem atendido que quando você precisar, é só agendar a consulta com ele lá na Clínica Síria, que você vai ser super bem atendido. Eu acho que é isso, cara, a galera que tá me apoiando ultimamente. Maravilha. Aí. Timaço de peso. Não, tem um timaço também. E deixa eu falar um negócio importante, agora que eu lembrei.
Tem um projeto social também que eu ajudo há um bom tempo aí, e ajudo a divulgação, né, que é o Marmita Solidária. Boa. Né, que faz um trabalho social com o pessoal aí que mais carente, né, sempre está precisando de doação, faz um trabalho social só que eu nem costumo fazer esse tipo de divulgação, porque tem pessoas e pessoas. Sim, sim. Né, mas esse projeto, ele faz a diferença. Então, ó, né? Abraço pra galera do Marmita Solidária. São super 10 lá. E tem o arroba do Marmita Tem Solidária. arroba Marmita Solidária. Então, arroba Marmita Solidária. Isso, pra galera deixa eu pegar poder aqui. dar uma força. Tem. Depois a gente vai entrar em contato lá também. Entra em contato com eles, deixa eu só achar aqui. Entra em contato com eles que fazem vários tipos de ações para o pessoal que está em dificuldade. E como eu falei, eu não costumo falar esse negócio desses tipos de projetos, justamente porque tem gente que não é séria, o que não é o caso da Marmita Solidária, né? Então entra lá, galera, dá um apoio para esse pessoal aí, que eles estão sempre fazendo ações. Não precisa fazer, eles não fazem só ações em datas específicas, fazem ações periodicamente. Exatamente. Né? E projeto sério a gente tem que divulgar, ajudar, porque a gente tem mais gente que precisa do que a gente atualmente. Tem muito mais gente que está numa situação mais difícil do que a gente. E nessa época aí de pandemia e pós-pandemia, eles precisaram de mais ajuda ainda. Boa. Então essa galera aí que eu faço questão de estar sempre divulgando aí, que apoia meu trabalho e que está sempre junto aí, na dificuldade ou na alegria, a gente está sempre junto aí. Então, manda teu arroba então pra galera aí, arroba Francis Urso. Boa! Arroba Francis Urso, dá uma clicada lá, a gente troca uma ideia, agradecer a todo mundo aí que mandou as perguntas aí, todo mundo que acompanha o trabalho, né? É bem bacana isso, eu acho que é uma engrenagem. Vem aqui, divulga o trabalho, você divulga o seu, divulga o meu, e a gente vai crescendo junto, e daqui a pouco tem mais gente que não conhecia, começa a conhecer o teu trabalho e a engrenagem começa a funcionar. Mano, é exatamente isso. Quero te agradecer, falar pra você que eu sempre falo que a maior riqueza que a gente pode ter, né? A maior riqueza que a gente pode ter além da nossa família é a família que Deus nos dá a oportunidade de agregar. E eu sempre falo para as pessoas que eu não tenho ambição de viver para sempre, porque isso não é uma possibilidade. Mas eu tenho a ambição de ficar no máximo de pessoas que eu puder e levar comigo o máximo de pessoas que eu puder ao longo da minha vida, com seus ensinamentos, aprendizados, com humildade, com respeito, com admiração. Você é um cara que eu admiro demais, respeito demais, você sabe disso. Nunca esperei estar na frente de uma câmera para falar isso para você. Isso é legal. Isso é uma coisa importante falar, né? Você sabe do meu respeito, da minha admiração por você, pelo teu trabalho, pela maneira como você trata as pessoas, pela tua humildade. Não porque tem uma câmera ligada, mas porque eu sempre falei para você isso antes. Sempre foi sincero. Sempre foi no bastidor natural, o quanto o carinho que eu tenho por você, e eu sei que é recíproco, né? Então, isso é muito legal. Mas eu quero dizer para você, cara, que dentro disso também, a tua importância na vida de muitas outras pessoas. E também, através da minha vida, você foi importante na vida de outras pessoas. Então, continue assim, e mais do que continue assim, isso é o teu legado. Lembra que eu falei? Sim. Que uma coisa, conquista é diferente de legado. Todas as tuas conquistas é teu mérito, parabéns, você treinou, se sacrificou, correu atrás e tal. Fica, né? Mas o legado é que você é uma pessoa de referência. Uma pessoa que a gente pode confiar na tua palavra. Porque você não vai falar uma coisa que não é verdade. Você não vai agradar ninguém para poder ser amigo dessa pessoa. Então isso, cara, para mim é muito forte, isso é muito especial. Porque você falou para mim o que eu precisava ouvir, na hora que eu precisava ouvir, do jeito que eu precisava ouvir. E se eu fosse uma pessoa que talvez não tivesse convicção dos meus sonhos, eu talvez ia falar, é difícil demais, eu sabia, o Urso falou que era difícil demais. Mas você falou, não, é difícil demais, mas se alguém pode fazer, é você, vá lá fazer. Exatamente. Então a gente fez. Você estava determinado, né, a fazer. E tá fazendo. Se você queria uma opinião diferente do que você estava acostumado a ouvir.
Porque a gente, geralmente, a galera, quem te ama, quem quer o teu bem, vai falar, não, vai lá, que vai dar certo, vai ser legal. Mas tem que vir alguém e falar, mano, não vai ser legal. Você vai tomar um monte de porta na cara, vai ser difícil. Você já chegou preparado. Preparado. Porque se não chegasse preparado, você poderia ter uma outra impressão. Exatamente. E eu quero só terminar dizendo o seguinte, que você me fez uma pergunta no offline, né, no backstage, fui entrevistado por você pela primeira vez. Pior que é verdade, começou a surgir a conversa. E eu fui entrevistado. Mas é bacana. Mas eu nunca fui, nunca me senti desse outro lado. Mas você perguntou uma coisa, você falou assim, cara, e aí? E a faixa preta, ela pesa pra você? Eu quero terminar com essa resposta. Que eu levei um tempo aqui pra pensar sobre, né? Eu tive um tempo pra pensar. Nunca pensei. Eu realmente, se alguém falar assim, mas nunca pensei, porque como eu nunca ambicionei faixa, nunca treinei por faixa, eu treinei por mim e pela minha saúde mental, física, emocional e também para eu poder cuidar da minha família saudável. Sim. A faixa preta, você pergunta se ela pesa. Hoje, depois da tua pergunta, sim. Porque eu nunca parei para pensar sobre a faixa preta. Mas agora pensando no símbolo que ela carrega para mim, as pessoas que eu ganhei e perdi no caminho, sim. São quase 12 anos. Tem uma história. Ninguém surgiu do nada. Ninguém surgiu. A mesma coisa que eu falei. Você já foi em faixa branca. Daqui a pouco você vai falar para pessoas. Eu já fui em faixa branca, igual vocês. Exatamente. Hoje ter pessoas, desde da Sarinha, que é minha pequenininha muito kids, né? Minha Sarinha que tem lá 3 para 4 anos, 4 para 5 anos, que olha para mim e admira e tá no tatame comigo e que é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Hoje o mais velho que eu tenho é 54, que é o Paulão, que tá comigo. Que felicidade poder saber que a faixa preta não vai simbolizar para mim apenas uma conquista, mas é uma conquista dos meus alunos que têm visto todo o meu trabalho e a minha dedicação, né, cara? Então isso para mim agora que você falou, né, pesa. A resposta é sim. Né? Antes até você entrar aqui não pesava, mas agora ela pesa. Mas pesa bem. O peso não é o peso no sentido literal da palavra, né? É que vira a chave. É isso aí, galera. Então, queremos agradecer você que nos assistiu e agradecer quem está nos ouvindo também diretamente do Spotify, Google Podcast, da Anchor Podcast, todo mundo que está nas plataformas de podcast do mundo inteiro. E hoje a gente já tem a visita de mais de 21 países, Urso, nos nossos podcasts. Isso é top demais, cara. E aí a gente está lá no Spotify para você poder ouvir e tal. Daqui a pouco vai estar lá também o podcast do Urso. E vou falar para você, vai lá, escuta. Se você ainda não conseguiu ver o podcast do Urso 100%, vai lá. Mas também vai na rede social, já manda uma mensagem, já troca uma ideia. Compartilha aí, galera. Curte, compartilha. Depois, quando for ao ar o podcast dele, você vai ter a oportunidade de compartilhar o link para todo mundo que você conhece lá. E a gente vai fazer barulho, porque esse menino aqui vale ouro. Galera, obrigado. Você que nos assistiu. Ursão. Valeu, Marcos. Felicidade. Muita saúde, paz, alegria para sua família, para você, para seus alunos. E tem que te visitar lá que eu tô devendo. Bora. Valeu, Marcos. Mano, ossa! Cara. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, Pablito.